Começando aqui mais um podcast Fala Comigo, eu sou o Neto, aqui é o Gabriel, meu parceiro aqui do podcast, e hoje nós estamos recebendo o Felipe e o André, que eles são da empresa Gestalto. Para quem não conhece o que é a Gestalto, é uma empresa que oferece certificação e garantia de até 2 anos para veículos seminovos. Viu que legal? Imagina só, você comprar um carro usado com a garantia de 2 anos. E nós vamos conversar com eles aqui daqui a pouco, mas antes eu quero falar do nosso patrocinador master, que é a Agência Auto, patrocinador do podcast. Na hora que você for comprar, vender ou trocar de carro, não deixe de acessar o nosso portal www.agenciaautodf.com.br. Lá você vai encontrar seu carro com total garantia e segurança, que eu acredito que é o que você precisa. E agora, mais do que nunca, muitas das lojas associadas à Agência Auto, a partir de hoje, vão estar oferecendo essa garantia de 1 a 2 anos. Você pode pedir aquela de 2 anos, eu recomendo. Então, vamos lá. Felipe, é um prazer recebê-lo aqui, você e o André. Veio direto de Curitiba para participar aqui do nosso podcast. Sinta-se em casa, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, presidente. Gabriel está faltando alguns podcasts aqui, mas ele vai levar uma advertência na próxima. Né? É isso aí. Então, 3 está fora. Exatamente. Fique à vontade aí para se apresentar para a nossa audiência. Bom, Neto, Gabriel, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Para nós é uma honra, um prazer estar aqui participando desse podcast. Já acompanhei alguns aí, tá? E a gente sabe que... Agradecer ao André também, que veio de Campo Grande, né? Ele é supervisor da região, mas mora em Campo Grande. O trabalho que vocês vêm fazendo, né, está refletindo não só no Distrito Federal, né, mas fora também. A gente sabe o quanto o associativismo é importante e no nosso mercado, que é o ramo de seminovos, revendedores de veículos seminovos, sempre foi um ramo difícil, um ramo onde, por mais que todos vendem a mesma coisa, cada um as dispensa de uma maneira, né? Então, Você já teve loja de carro? Já vendeu carro? Já, não no Brasil, na Itália. Já fui vendedor, gerente e sócio de loja de carro. Mas tu é italiano? Que história é essa, Felipe? Na realidade, eu morei 10 anos na Itália. Né? Tive a oportunidade jogador de futebol. De ir para lá para jogar futebol com 18 anos. Eu quero falar sobre isso lá na frente. Show. Vou contar um pouquinho a minha história. Tá com o lencinho para chorar aí? Não eu sou muito chorar assim fácil, não. Olha. E, enfim, a gente sabe que vocês todos têm os negócios próprios, né? E estar aqui 4 horas da tarde, numa terça-feira, dedicando o tempo de vocês pro associativismo, eu tiro o chapéu para vocês, não é para qualquer um, né? Até porque isso aqui não paga as contas de vocês, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí. Mas Gestalto pode patrocinar o podcast. Opa, bora! Sempre ter a oportunidade do convite, né? Vamos aumentar a audiência primeiro, filho. A gente está no 15º agora. Boa. É igual eu falei aqui, todo mundo amador, não tem nada profissional. Acho que às vezes é isso que a gente acaba conquistando. Sim. A audiência do nosso principal público, que geralmente é o revendedor de veículos, sim, o vendedor, né? Eles sempre assistem o podcast. Legal. Mas eu queria começar a te fazer uma pergunta. Como é que surgiu essa ideia de oferecer certificação e garantia para carro seminovo? Porque eu tenho a impressão seguinte, que o carro usado quebra. Quebra. E quebra muito, né? Tem e assim, aí, né? Sim, mas eu digo assim, porque já é um carro usado. Sim, assim quebra, né? Pouco. E de onde que surgiu essa ideia de você fazer essa certificação e trabalhar com isso? Legal. Bom, antes de mais nada, nós não inventamos nada, né? Conforme eu mencionei antes, eu tive a oportunidade de morar na Itália, fui para lá para jogar bola, meu sonho era ser um jogador de futebol, né? Como todo adolescente, acho que sonha no Brasil, né? E tive essa oportunidade e chegando na Itália, fiquei num clube pequeno, né? Na Europa todos os clubes são empresas, né? Então tem um dono, e o dono desse clube que eu fiquei era simplesmente o dono da maior empresa de garantia da Europa, né? Ele fundou o produto em 92 na Itália, expandiu depois para vários países, isso foi em 2001, e aí em 2013 ele acabou vendendo toda a operação para uma companhia securitária espanhola, Mafre, comprou dele. E aí começou a minha aventura. Até então eu só jogava bola, fiz outros trabalhos lá, mas nada para ocupar o tempo mesmo e ter uma graninha extra. E aí começou a minha aventura no mundo automotivo, né?
Ele abriu uma loja de carro, vendeu a empresa, abriu uma das coisas que ele começou a fazer. Sua aventura começou no mercado automotivo, comprando as Ferraris, porque esse jogador de futebol, todo mundo gosta desses carrões, né? Você Nada. já comprou Ferrari? Como é que foi isso? Começou no mercado automotivo lá embaixo, levando o carro pro Lavacar e cuidando dos anúncios na internet e no jornal, porque ainda na época se anunciava muito carro no jornal, né? Isso era que ano, mais ou menos? Isso foi em 2004. Legal. 2004, mas não dava 2005. grana jogar fora? Não tinha um... Cara, o time que eu jogava era um clube pequeno, era um clube que pagava 1.000 euros por mês, mais a moradia, então... Não era uma exploração, isso. Não é uma exploração, né? Mas, 1.000 euros para um jogador do seu calibre, pô. mas todo jogador... Já chegou aqui reclamando que tá com a perna doendo e tal. Tu jogou bolão ontem, Felipe? Não joguei, cara. Pô, tô com o ciático aqui. Se eu levantar é porque o ciático tá doendo, tá? Tem cara de jogador, velho. Só cara. E aí eu acabei trabalhando nessa loja de carro. Ele abriu uma das coisas que ele fez com a grana que ele vendeu a empresa foi abrir como hobby uma loja de carro. E aí comecei a trabalhar, comecei a aprender a comprar carro, que é o segredo do nosso negócio, é comprar carro. Sem Isso dúvida. tudo lá na Itália, né? Aí comecei a fazer minhas primeiras vendas e um ano e meio depois, acabei assumindo a gerência da loja dele, ganhei a confiança dele. O cara criou um pai para mim, né? A família dele é que nem a minha segunda família. E aí, alguns meses depois, a loja não ia bem, né? Enfim, não ia bem, o foco dele estava em outros negócios. E aí ele acabou me dando a oportunidade de virar sócio dele e falar assim, Felipe, eu gosto do teu trabalho, gosto da maneira que você faz, você é um cara de responsabilidade, né? Mas eu só não vou fechar a loja por causa de você. Então a gente vai sair daqui, vamos para um outro lugar, uma estrutura menor, menos gasto e vamos recomeçar do zero. Sociedade, eu, você e meu filho. E aí eu comecei, virei dono da loja de carro, isso foi em 2006 para 2007. E aí aprendi o lado de vocês aí, né? E que empreender no ramo, eu como costumo sempre falar, né? Quem vende carro, vende qualquer coisa. Quem vende qualquer coisa, às vezes não vende carro, né? A gente sabe as dificuldades, os desafios que tem para vender um carro. E aí, algum tempo depois, ele montou uma segunda empresa dele de garantia, que é a Conforgest, que hoje é a nossa partner aqui no Brasil. E aí começou a minha aventura nesse mundo, né? Comecei a entender, eu comprava bastante carro de concessionárias e lojas multimarcas de toda a Itália. Então, eu ia buscar esses carros para as concessionárias e já aproveitava e vendia ali a ideia do produto, da maneira que ele trabalhava. A certificação com garantia, na Itália, existem 30 empresas, né, hoje que prestam esse serviço. Então, já era um produto mais conhecido, porém ele foi pioneiro em 1992. Né? Então, o método dele de trabalho, de abordagem, etc., é um método que hoje faz com que a Conforgest, que é uma empresa, teoricamente, que nasceu em 2008, se tornou já hoje a segunda em faturado na Itália. Né? Perdendo somente para a Mafre, que é a antiga empresa dele, que ele vendeu, né, com toda a carteira de clientes. Então, comecei a vender o produto para os concessionários, entender. E aí, em 2010 bateu a vontade de voltar ao Brasil. Né? E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer no Brasil? Primeira coisa, abrir uma loja de carro. Aí eu pensei, abrir loja de carro, né, Brasil. Falei, então eu fico aqui, estou bem, estou estruturado, aprendi bem o trabalho lá, né? Aí comecei a convencer ele que no Brasil não tinha ainda certificação com garantia. A gente pesquisava na internet, não achava nada, nenhuma empresa, né? E aí até que um dia ele se autoconvenceu, né? Depois de muita insistência, até porque eu tocava a loja para ele. Então era uma empresa que já estava dando lucros, né? Tínhamos já 4 vendedores, tinha a secretária, enfim, uma empresa que se estruturou depois de novo, a loja de carro. E aí ele se autoconvenceu, e aí a gente abriu em 2011, fizemos toda uma consulta de mercado, até porque você pegar um produto que não tem parâmetros num país onde a moeda é diferente, a cultura é diferente, os carros são diferentes. Legislação complicadíssima. Legislação diferente, por mais que muita coisa a gente copia da Europa. Então, aqui até que é o mais fácil ainda de se adaptar à questão da legislação. Né? E aí, a gente fez A garantia lá também são 3 meses, normal. Então, olha que bacana, Neto. Até 2005, a garantia de lei lá, que é o Código de Defesa do Consumidor, era 3 meses. Aí em 2005 mudou, entrou uma normativa europeia, que é válida em toda a Europa, que a garantia de lei obrigatória... Vamos lá, até 2005 tinha uma lei,
para tudo. Para carro, para móveis, para moto, para caminhão, para celular. Era a mesma garantia. Começou-se a nascer vários problemas de pós-venda, reclamações, etc., em todos os setores. E aí, em 2005, eles pararam e criaram 4 ramificações. Então, veículo é uma garantia. Móveis é uma garantia. Eletrodomésticos é uma garantia. E aí tem serviços também, né? Então, criou esses 4... Ou seja, pegaram o que mais dava problema em incomodação e criaram uma garantia específica. E aqui no Brasil também precisaria passar por isso, né? Essa transformação é fundamental aqui para os nossos negócios. Né? Não só para quem vende carro, mas é porque o carro ele é muito específico, tem muita coisa, e aí acaba que fica aquela... Né? Não tem uma transparência. Né? Correto. Aqui no Brasil é uma só, né? Que é bens duráveis, é o CDC, artigo 26 de 1990. Essa lei, então, que existe hoje, existe desde 1990, e diz que o vendedor, mesa, celular, carro, é responsável por 90 dias quando um bem usado. Okay? Então, essa lei é a mesma. Né? E lá na Europa, em 2005, criou-se então uma lei específica para veículos automotores. Ou seja, 24 meses de garantia, podendo o vendedor reduzir para 12. Mas o que é o bacana disso, Neto? É que a lei, ao mesmo tempo que protege o consumidor, protege o vendedor também. Exemplo, hoje aqui no Brasil, você faz uma venda transparente para o consumidor. Um carro que é um carro perfil repasse, você vai lá, vende abaixo do preço, assina um contrato com o consumidor que ele está ciente, que o carro não tem garantia. Você falou com o consumidor, está claro isso, apertou a mão dele. Aí daqui um mês, sei lá, por uma desgraça, o carro dá um problema. Aí o consumidor sempre tem um amigo que é do bem, digamos assim, para não falar outra coisa, fala, não, esse contrato não vale nada, faz uma ação que você vai ver. O cara, mesmo ter assinado um contrato, tudo certinho, vai lá e faz uma ação. Aí vai lá o juiz, às vezes, e condena o vendedor. Mesmo você tendo feito uma venda transparente, com um contrato assinado, tudo bem claro. Na Europa, o que aconteceu em 2005? Criou-se a normativa europeia para veículos. Então, o vendedor ele pode reduzir de 24 para 12 meses a garantia. Okay? E o que diz lá? Que carro até uma certa idade é o vendedor que tem que cobrir 100% das despesas. Carro acima de uma certa idade, aí tem uma categoria no qual o consumidor, todo e qualquer defeito, ele tem que participar. Isso é o primeiro ganho. Segundo ganho, que do meu ponto de vista é o melhor de todos. Quem somos nós para dizer, com todo respeito, quem é o juiz para dizer o que tem que dar garantia ou não de um veículo? Ou seja, quem é capaz de estabelecer isso são os engenheiros mecânicos. Quem criou os veículos. Sim. Okay? E aí você compra um veículo novo, onde diz assim, tais peças são itens de desgaste natural e devem ser substituídos periodicamente. Ou seja, não tem garantia. O que significa isso? Uma pastilha de freio tem uma vida útil, uma embreagem tem uma vida útil, vela, cabo de vela, idem, são peças de desgaste natural. Lá na Itália diz o quê? Na Europa? Que essas peças decorrentes de desgaste natural não fazem parte da garantia. Que hoje, cá entre nós, é a maior dor hoje de todos vocês nos 90 dias. Por quê? Porque você vende um carro usado com 6 anos de uso, o cara usa às vezes 1 mês e meio e desgasta a embreagem. Mas nós estamos com uma ideia, Felipe, de levar para a Câmara Federal, que em Brasília no Brasil seria através da Câmara Federal, um projeto de lei que isso seja revisto. Carros com 5 anos de uso, um tipo de garantia. 10 anos de uso, outro tipo de garantia. 15 anos e 20 anos, assim sucessivamente. Não tem condições de você, hoje, o próprio PROCON, entender que a garantia do carro é do produto, sendo que é um carro usado. O que você falou. Tem as peças de desgaste natural, que isso realmente o Código de Defesa do Consumidor não olha com bons olhos, né, para os revendedores de veículos. Perfeito. Outra coisa bacana que tem lá na Europa, diz o quê? Você vendeu um carro usado, com 5 anos de uso. Okay? Está na lei. Se você coloca uma peça nova, veja bem, o consumidor veio aqui, esse carro novo custava 100 mil reais. Você vendeu para ele usado por 50 mil. 6 anos de uso, 50 mil. Ou seja, todo carro usado, teoricamente, tem uma depreciação de 50%. Concorda comigo? Sim. Ou seja, se você colocar uma peça nova, deu um problema,
e você aplica uma peça nova no carro dele usado, ele é obrigado a participar com 50% do valor da peça. A lei define o quê? Que você, revendedor, tem que deixar o carro no estado igual e equivalente E quando na você Itália vendeu. Tem muita loja de peça usada, igual acontece aqui no Brasil? Mesma coisa aqui no Brasil, catalogado, né? Todas as peças catalogadas. Então, enfim, na Europa não tem tanto roubo, ou bem pouco roubo, como tem no Brasil, né? Mas todas as peças catalogadas, então fica fácil você ter acesso a essas peças, né? Tem lá o eBay da vida que funciona muito bem, que é o nosso Mercado Livre, né? Então, para compra de peças usadas, etc. Então, existe uma lei que, ao mesmo tempo que ela é uma lei de 24, podendo o vendedor reduzir para 12 meses, que protege o consumidor, ela principalmente protege o vendedor também. Sim. Aquele contrato que eu mencionei no início, que você vai lá e faz, lá tem um termo, que é a norma de lei, você vai lá no site do Procon italiano, você não é do Procon, é um site do governo. Você baixa um termo de garantia para carro usado e quando você coloca lá preço FIP, né, que lá é Eurotax, preço venda, motivo, por que você está vendendo abaixo do preço? Por isso, aquilo. Você assina, o cara não tem mais direito nem nada. Né? Aí dá para ser feita a venda sem garantia, desde que seja preenchido esse termo. Tem um de acordo do comprador. E isso aí, no qual ele dá a ciência devido àqueles defeitos que ele não tem garantia. Então, cara, uma coisa bem bacana. E aí, também, lá existe o quê? Todo vendedor é obrigado a vender o carro, tem esse termo de garantia, e aqui tem uma certificação que ele é obrigado a fazer. Então, você é obrigado a informar para o consumidor se você entregou chave reserva, se o carro foi feita a revisão, não foi, ou seja, você é profissional. Você sabe o que você vende. Então, profissionalizou também esse lado aí das lojas. Então, toda loja tem que entregar o checklist. A loja que não entrega o checklist, automaticamente ela está assumindo a responsabilidade total do veículo. A questão ali de vício oculto, então, é... O vício oculto existe também, são 5 anos que nem no Brasil. O que é o vício oculto? Você vendeu o carro, né? Daqui 2 anos eu vou vender, comprei na loja do Neto, vou vender na loja do Gabriel, descobri que o carro é batido. Aqui no Brasil é 5 anos, vício oculto. Então, se passou já a garantia legal, os 90 dias não existe mais, mas aqui nós estamos falando do quê? De vício do produto. Então, aqui no Brasil é 5 anos. Então, eu posso falar, peraí, não bati o carro. Deixa eu ver se a loja do Neto me vendeu o carro que era PT. Não me vendeu. Então, cara, vou querer uma indenização para o senhor do Neto. E aí por isso que é importante vocês hoje fazer uma vistoria, saber o que vocês estão comprando. Sim, não tem que ter os laudos, né? Para não poder assumir esse tipo de problema. Fora isso, parte mecânica e elétrica não existe vício oculto. A não ser que você vendeu um carro para o cliente e o motor é remarcado e não está no documento. Aí isso é um vício oculto. Mas esse vício oculto também ele tem que ser provado. Porque em muitos Sim, casos, tem que ser provado. O cliente pode chegar, bater o carro e falar, não, eu comprei o carro na loja batido. Né? Tem que ser provado, então, com certeza. Tem que ser provado. Mas, Felipe, vamos lá, voltar um pouco aqui para o Brasil. E quando é que começou o seu negócio mesmo? E como é que está funcionando? Perfeito. Bom, nós iniciamos... Em que ano que você começou? Em 2011. 2011. Nós, em março de 2011, abrimos a empresa. Você decidiu que você falou que estava vindo para o Brasil. Você decidiu de uma vez vir para o Brasil. Resumindo, larguei tudo que eu tinha lá, uma vida estabilizada praticamente, estava numa zona de conforto. Minha esposa já morava lá, tinha comprado já meu apartamento, vendi tudo que eu tinha, enfiei na empresa, junto com o italiano, que até eu vi que quando eu entrei aqui, eu vi que estava a página dele aí, italiano. Até me mandou uma mensagem aqui, italiano, aqui, ó. Será que ele está assistindo o podcast? Opa! Você falou que o nosso podcast está alcançando o Brasil e o pessoal da Fenalto, os presidentes, geralmente assiste. Inclusive, eu aproveito para mandar um abraço para todo mundo lá da Fenalto. Bacana. Presidente de várias regiões do Brasil, são muito atuantes. Legal. E a Fenalto tem trazido uma visibilidade muito boa para todas as associações do Brasil inteiro. Bacana. Isso é muito bom, né? Porque a categoria tem que ser representada e tem que ter esse respaldo. Tem que ter respaldo, né? Porque o revendedor de veículos, às vezes, ele se sente um pouco abandonado, né? E é importante a associação para dar todo o suporte necessário, né? Sim, abraçar o revendedor para que ele possa se sentir realmente representado. Sim, com certeza. Mas vamos lá, aí começou em 2011. Aí em 2011 nós abrimos a empresa. Dia 2 de setembro de 2011, emitimos a primeira garantia.
né? Foi num Palio 2002, eu lembro até hoje. É uma lojinha lá de Curitiba. Nós começamos no Sul, tá? Com 3 representantes, 4 pessoas na empresa. Certeza que esse Palio deu problema. Deu problema. Olha que bacana. 2002. Onde está esse Palio Olha que agora? bacana. Esse Palio deu problema. O lojista não tinha ativado a garantia. Ele consertou o carro para cliente. Mas a cliente falou assim, não quero mais o carro, já deu problema, não quero mais nada. Ele falou, não, mas se eu te der uma garantia de 1 ano, tu fica com o carro, o motor tá novo. Aí a mulher falou, aí eu fico. Aí ligou para nós fomos lá, eu lembro até hoje, eu fui na loja, eu fui lá e tal, com o maior Legal, prazer, e emiti a primeira garantia. Né? Então de lá para cá a gente vem trabalhando. Foi um carro que todo mês apresentava um problema. Não, nunca mais apresentou problema. Palio não dá problema. Paliozinho Fire, motorzinho Fire. É melhor que tem. Mas tinha apresentado, tinha dado problema, o Luiz tinha feito o motor. Né? E aí de lá para cá a gente, com muita dificuldade, no início nós não tínhamos case para falar. Né? Eu falava como é que era o meu mercado na Europa, na Itália, lá, etc. Mas não tinha case. Não, e também o Felipe, eu conheço ele há bastante tempo. E quando o Felipe começou com a garantia, a Mafre, ela tinha, acho que uns 6 meses antes, ela tinha começado a oferecer garantia mecânica. E aí eles meio que atrapalharam aí o segmento do Felipe, porque a garantia mecânica da Mafre não, tinha algumas coisas que cobria, outras que não, mas qualquer coisa que você mandava para lá era recusado. Perfeito. E aí acabou que eu mesmo tinha um preconceito com esse negócio de garantia estendida, porque eu tive problema com a Mafre justamente no pós-venda. Eu costumo dizer até hoje, a Citroën, na época, montou o Citroën Confiance. Não é o Confiar. Confiar, né? Confia da agencial. Não é o Confiar, é o Confiance. Que era o quê? Era o seminovo certificado Citroën. Você que, pô, tu imagina a Citroën, naquela época, os câmbios L4, correia dentada, tem que dar garantia disso aí, Vocês né? dão garantia de Citroën hoje? Não, dou e bato no peito. Com o maior prazer, Citroën né? Peugeot Maior também? prazer. Também. Citroën Peugeot. Dá pra se dizer que hoje o Citroën Peugeot não é mais aquele motorzinho Não é, chato, que Mudou o a cada câmbio. Mas 3... ainda quebra muito, né? Na verdade não, mudou o câmbio de 2018 para cá. Melhorou e tal. bastante. Melhorou bastante. E aí a Citroën tinha um programa com a que era a Mafre, que fazia assistência. Eu lembro que até hoje eu tenho muita dificuldade de entrar em algumas concessionárias Citroën, porque isso tem pavor do produto. A própria, né? Eu estava aqui hoje numa concessionária, uma grande concessionária aqui de Brasília, e eles comentaram, que os gerentes, né? Nós estávamos conversando aqui antes, comentaram, pô, eu era um que, cara, tinha uma restrição enorme para Gestalt. Já tem 1 ano e meio, nós estamos com essa concessionária, 2 anos estamos com essa concessionária, e hoje certamente eles não sabem mais vender carro sem o nosso produto, né? Tanto como argumento de venda, como pós-venda, né? A Gestalt chegou totalmente diferente, né? Tanto que todo mundo que trabalha junto gosta muito. Show. Não, E aí? Hoje, numa reunião que a gente teve de manhã na associação, vários empresários falaram que todos os carros deles são ativada a garantia. Isso Legal, é elogios da para a Gestalt. empresa. Legal. Do Mando, da R15. Legal. Bom, isso aí. E aí começou lá em 2011, né? Até 2013 muita dificuldade, eu confesso, né? Que em 2013 eu quase pensei em desistir, né? Até na época o italiano, estava comentando agora, ele abriu na Espanha e deu uma filial da empresa dele, porque ele tinha vendido todas as empresas que ele tinha. Aí ele abriu e falou assim, pô, Felipe, tu não quer vir para cá tocar? Vem tocar para cá, etc. Aí não está virando, o nosso não está fluindo, o câmbio não vale nada, porque o nosso câmbio realmente não vale nada, né? Então vem para cá, vem tocar aqui e tal. Eu falei, pô, Diego, mas tu quer comparar o mercado brasileiro com o mercado espanhol, né? E na época, na Espanha tinha uma profunda crise de imobiliária, de tudo, né? E aí eu falei, pô, eu vou tocar aqui, acredito que vai dar certo, né? E aí de 2013 para 2014 começou um romper, começamos a entrar em algumas lojas multimarcas, mas no sul nós estava só, tá? No sul, Curitiba, Porto Alegre e Floripa, região ali, né? E aí começou a fluir, as coisas começaram a mudar, começamos a pegar algumas lojas, né? Aí 2015, putz, já deu Na época uma... já tinha seguradora por trás? Ou Ainda você não. que fazia toda a cobertura? Toda a Você cobertura. que custeava o conserto? Lá em 2011, quando nós fizemos contratamos... Como que era isso? Era um fundo? Você tinha uma Não, conta que você depositava? A própria Gestalt. Na A Gestalt, que eu digo. Tinha um fundo, Nós esse dinheiro ia caindo lá e você ficava com essa reserva para fazer o conserto desses carros que possivelmente estragavam. Na realidade, Neto, o que é o nosso negócio? É reserva técnica. Né? Assim é na Europa, assim é no Brasil. O que acontece? Na Europa não existe a obrigatoriedade
de você ter uma seguradora por trás bancando a tua operação. Essa era a minha mentalidade lá na Europa. Quando a gente veio para o Brasil, a empresa que fez a consultoria para nós, que era de Curitiba, como não tínhamos nenhuma empresa concorrente, não tinha nada. Ele falou, Felipe, o produto no Brasil não existe. Então, eu não vi aqui nenhum impedimento para você prestar um serviço para o lojista. É lógico que você assume um risco, né? Mas se você tem os números e tá confiante, cara, toca o pau. Não tem nenhum impedimento. E nós trabalhamos assim até 2018. Ou seja, até 2018 era a própria Gestalto com base técnica, porque eu trouxe a base da Itália, traduzia para o mercado brasileiro. Vou citar um exemplo para vocês. Nós lá na Europa não existe a cobertura motor e câmbio, que é de 30 itens. É a cobertura do produto todo. Não, lá tem vários planos, mas não existe. A mínima lá é uma de 70 itens, que já é a nossa intermediária. Né? Lá não existe motor e câmbio. Por quê? Porque a lei lá desde 2005, repetindo, é uma garantia. Então, a mínima lá é uma de 70 itens. No Brasil, a gente viu a necessidade de criar uma cobertura motor e câmbio. Então, a única coisa que nós criamos no Brasil foi a precificação do produto motor e câmbio. Mas o motor e câmbio nós criamos 2 anos e meio depois que nós estávamos já no Brasil atuando, trabalhando. Então eu já tinha uma base, pouca, mas já tinha, para poder falar, olha, se eu cobrar R$400, eu vou poder dar uma... Isso lá em 2013, se eu cobrar R$400, eu vou conseguir bancar motor e câmbio. E aí, lógico, você faz uma reserva técnica. O que é a reserva técnica? Eu divido em 12 e faço uma reserva. Conforme vai passando os 12 meses, eu vou tirando aquela reserva. Então, 2011, 2018, até 2018 você atua dessa forma. Até 2018. E até 2018 tinha quanto na conta desse fundo lá? Quantos mil euros? Na realidade é o seguinte, ó. Primeiro não é em euro, é em reais, né? Mas você fala tanto da Itália, você não transforma dinheiro em euro? Não transforma. Que pena, né, cara? Que pena. Tá, então quantos milhões de reais tinha na conta? Na realidade não é bem essa conta, tá? O nosso produto, o que acontece? Eu divido em 12. Então eu pego... Nós temos uma estatística, inclusive isso nós temos uma apresentação nossa, que é o quê? 90 dias, daquele valor que eu cobrei, até 90 dias, 45% do sinistro que eu indenizo, ele quebra em 90 dias. De 90 a 180, que é do 4º ao 6º mês, mais 20 e poucos % do que eu indenizo, quebra do 4º ao 6º mês. Do 7º ao 12º mês, uma garantia de 1 ano, é mais 20%. Ou seja, aqui está o 100% do que eu indenizo de sinistro. Né? Então, exemplo, hoje uma garantia que nós cobramos lá R$1.000, tem parte do valor que é para sinistro, né? Parte do valor que é a despesa administrativa, parte do valor é imposto e comercial, e parte do valor é uma reserva técnica. Para quê? Para se essa conta aqui oscila, eu tenho essa parte do valor. Então, nós, Gestalto, sempre trabalhamos assim, até 2018. Até quando nós começamos a crescer no mercado, começamos a ganhar espaço nas concessionárias, e aí recebemos uma denúncia na SUSEP, né, no qual uma própria seguradora denunciou nós, falou, olha, essa empresa, né, está fazendo um trabalho legal, mas teoricamente ela, sim, se ela faz reserva técnica de fazer, eu não sei, porque eu não consigo comprovar. Né? E aí foi onde a gente entendeu, através do nosso jurídico, que, putz, realmente... A gente ou vai se adequar agora, ou senão, infelizmente... Aí você teve que fazer um depósito na SUSEP. Na realidade, não. Na realidade, eu não abri uma seguradora. Aí nós fomos buscar uma seguradora parceira já pronta. Porque não funciona assim, fazer um depósito na SUSEP. Uma seguradora tem que estar constituída, ela tem que ter bem claro a reserva técnica que ela precisa ter para constituir para poder assumir aquele risco, né? Então, nós fomos no mercado, fechamos parceria com uma seguradora de Curitiba, né? Depois, 1 ano depois, fechamos parceria com a maior seguradora mundial, que é a Assurant, que é a nossa seguradora hoje, e é ela quem garante, né? Ela segura a Gestalto com relação à nossa prestação de serviço e indenização para os nossos clientes. A gente não chama de indenização, porque eu não sou uma seguradora diretamente, eu sou uma empresa que presta um serviço, faço uma certificação, e através dessa certificação eu dou uma garantia. Essa garantia, eu tenho uma pólice por trás que assegura a nossa operação. Então, nós até 2018, né, atuávamos de uma maneira, nunca deixamos de pagar ninguém, sempre cumprimos, aliás, crescemos no mercado, pagando os nossos clientes, assumindo a responsabilidade,
Mas chegou um momento que a gente entendeu que não podia mais comercializar o produto, até porque a SUSEP e Banco Central tem duas coisas que funcionam no Brasil. A SUSEP vem sim e fala, ou tu vai adequar o produto, ou senão nós vamos ter que interromper a comercialização do produto. E aí a gente optou por continuar. De 2011 para cá já mostra a credibilidade, né, da Gestalt. E, inclusive, você falou que não tinha muitos cases. Agora aqui em Brasília você tem a Agencial, né, que fechou uma bela de uma parceria com vocês. E agora, provavelmente... Agora está cheio de case, né? Unanimidade. Né? Gestalt é unanimidade no mercado. E o Brasil. Mas você mesmo me disse que amadureceu muito com isso. Amadureceu muito, né, Felipe? Com os problemas. E a gente sabe que não dá para agradar todo mundo, né? Muito. Mas eu confio muito na Gestalt. Eu acho que isso vai ser uma parceria muito boa. Não, com certeza. Para o Distrito Federal, de um modo geral, né? Você imagina, isso também, de certa forma, evita uma sobrecarga do judiciário. Porque são muitos casos que a loja, às vezes, acha que não tem que dar garantia para aquele problema específico e o cliente acaba pleiteando isso na justiça e isso sobrecarrega o judiciário. Sim. Então, eu creio que essa garantia da Gestalt aqui no Distrito Federal vai ser um produto muito agregador. Certeza. Neto, nós, quando a gente veio para o Brasil, a gente veio com uma mentalidade europeia. Então a gente foi dando pitaco, como é que eu posso dizer, abrasileirando ela, digamos assim, né? E desde os prestadores de serviço que não conheciam, porque nós temos aqui, de um lado, o lojista vendendo um carro, de um outro lado, no meio disso, a Gestalt, e do outro lado, um prestador de serviço. Que até então, dificilmente ele recebia carro de empresas como a Gestalt para fazer um conserto. Né? Então, hoje eu posso dizer que essa cadeia, tá? Essa cadeia toda, ela está subindo a régua. Tá? Tanto o lojista, os concessionários, como as oficinas mecânicas. Só para vocês terem uma noção, hoje nós, Gestalt, temos 2.900 clientes ativos. Mais de 700 são concessionárias. No Brasil existem 6 mil e poucos pontos de venda concessionária. Então a gente já está hoje em mais de 10% das concessionárias do Brasil, inclusive grandes grupos. Você falou que vendeu 10 mil vistorias no mês de março, 10 mil garantias? Mês passado nós batemos o nosso recorde, foram 10.200 emissões. Quanto que é o faturamento dessas emissões? 10 Deu mil? quase 7 milhões de reais 10 milhões. de faturamento. Mês passado a Gestalt cobriu quase 3 milhões de reparo em pós-vendas. Só mês passado. Então você imagina isso sem ter uma seguradora, uma pólice por trás, né? Sim. Se a gente não tem... Aí isso é computado, mas na verdade você sabe o que foi a indenização, mas foi pago tudo pela seguradora. Boa parte dela sim, boa parte, às vezes até acordo comercial que a própria Gestalt faz com os nossos parceiros. Né? Exemplo, nós não precisa esconder aqui que tem muita coisa que, querendo ou não, o certificado de garantia não cobre. Né? Aí, às vezes analisa, aquela loja emitiu tantas garantias, o cara é um cara bom, um cara bacana, né? Um cara que trabalha certinho, mas deu um probleminha lá no... Então você tem essa margem também para fazer essa graça com os parceiros. Nós fizemos muito acordo comercial com os nossos clientes, né? E aí a gente olha a parceria, fato. Né? Eu não estou aqui prometendo para ninguém que nós vamos ficar pagando suspensão, amortecedor, vela... O seu cliente é, na verdade, a loja. O cliente pessoa física ele não pode ir lá e adquirir uma... Eu comprei um carro de uma pessoa física, fui lá e falei, eu quero colocar um ano de garantia no meu carro. Eu não comprei na loja. Ele não consegue comprar. Não pode. Nosso modelo de negócio é só B2B, então eu não vendo para o consumidor final. Porque a confiança está justamente no parceiro, né? Está no parceiro. Caso contrário, veja bem, hoje, né, Neto, quando a loja vai emitir uma garantia, a gente não vem aqui fazer uma vistoria, que deveria ser o correto, ver se o carro está bom, se foi aprovado ou não foi, para poder assumir esse risco. Então, se nós parar para analisar, no modelo nosso Gestalt, né, quem mais tem que confiar é a Gestalt no parceiro. Né? Por quê? Né, nós temos aqui os nossos produtos, tem limite máximo de reparo de 10 mil, de 18 mil. Temos um produto que nós lançamos agora que é o Concierge, que já está em várias lojas de carros luxo do Brasil, que é o quê? É um produto para Porsche, Land Rover, etc., com um limite máximo de reparo de 45 mil reais. Ou seja, é como se cada garantia que você emitir, cada certificado que você emite, né, num carro luxo, nós estamos assumindo 45 mil. 10 carros eu estou dando um cheque, teoricamente, para a loja de R$500 mil. Então, não é brincadeira, né? Eu costumo dizer, esse produto tem que ter responsabilidade
E nós temos vários concorrentes que nasceram no mercado, né? Seguradoras que copiaram nosso modelo de produto, né? E são seguradoras e estão no mercado. E temos outros players que, inclusive, nasceram no mercado. Alguns já até se foram, né, André? Sim. Por isso é ruim para nós, porque quando uma empresa nasce, daqui 1 ano e meio, ela descontinua, é ruim, é péssimo, suja o mercado, né? Por mais que nós temos todo o respaldo, tudo certinho, mas deixa. É a questão da Citroën. Sim. Da questão da marca que a gente comentou antes no início. Então, é importante, sim, que tenhamos concorrentes, que tenhamos players no mercado, né, trabalhando com produto e fazendo um bom trabalho e dando as garantias, devidas garantias que o lojista e o consumidor merece. Né? Sim. Hoje nós somos líderes no Brasil nesse segmento. Né? Ano passado nós emitimos 100.420 certificados. Então, é carro pra caramba. Verdade. Agora, falar em carro pra caramba, André, queria te perguntar como é que você está vendo aqui o mercado de seminovos no Distrito Federal? Porque para vender essas garantias tem que ter muita venda de carro, né? Sim. E, na sua opinião, como é que tá oscilando para mais, para menos as vendas? Olha, eu sou muito positivo, né, na forma como eu vejo assim. Então, eu acredito que olhando para os não só parceiros, mas algumas lojas que a gente passa para conversar, trocar uma ideia, eu acho que está muito ligado ao tipo de operação que a pessoa pratica na loja, sabe? Porque tem aqueles que falam, puxa, não estou vendendo nada, o mês está ruim. E ao mesmo tempo eu vejo pessoas que estão super confiantes, não, vendi, sei lá, 4, 5, 3, 2 carros, né? Mas não perdeu assim, a esperança de melhorar, de vender mais, que agrega, né, com o produto. Né? Muitas vezes já olha para o produto e fala, não, eu quero sim, quero agregar valor na minha venda, né? Quero me proteger e proteger também aquele que está comprando o carro aqui, levar um diferencial para a minha loja. Então, os números dizem que estão aumentando, né? Mas, dependendo com Dá quem você aí, tá falar... aumentando quanto? Eu tenho os números aqui, informação da Fenalto, quente, hein? Eu recebi essa semana e não abriu. Tá vendo aí? Bora compartilhar. 30%. Não. Foi muito otimista? 43% de aumento. Nós saímos de 15.300 carros no mês de fevereiro para 22.700 veículos vendidos em março. Aqui no Federal. Só de Distrito Federal. Só aqui. Que maravilha. Isso daí eu acho que reflete também o mês curto de fevereiro, mas, por outro lado, mostra que os preços dos carros também caíram muito, né? Então, assim, já ajustou um pouco. Então, o consumidor ele pode acabar aproveitando isso nesse momento de que os preços já estão mais baixos. Em relação à época de pandemia, está totalmente diferente, né? Inclusive, presidente, pode acessar nosso site agenciadodf.com.br. Quem quiser comprar um carro, a hora é agora que o preço está muito bom. Exatamente, é a melhor opção hoje para o cliente escolher um carro usado realmente. Né? Até porque com as fábricas, algumas dando férias coletivas e algumas outras descontinuando e tal, vai ter uma escassez de carro novo no mercado. Isso preocupa, de certa forma, o revendedor de usado. Né? Porque eu digo o seguinte, enquanto ele está novo lá na concessionária, é zero, mas depois que ele saiu, aí já é com a gente. E se tiver uma falta de carro usado aqui no mercado de seminovos, é possível que esse carro volte a subir. Então, igual o Gabriel falou, o momento de comprar seu seminovo é agora. Até algumas fábricas estavam dando férias, né? Sim, a gente sabe que vai faltar um pouco carro novo, né? Sim. E a expectativa é que a gente tem que aproveitar o momento. Uhum. Carro usado a gente nunca teve tão baixo o valor, né, Gabriel? Muito abaixo da FIP. E isso tem realmente acelerado. A prova está aí, ó. 22.700 carros vendidos nesse mês de março. Mas, André, me diz aí, continuando com você aqui, quais são os principais desafios que você tem enfrentado para abrir mais parcerias com a Gestalt aqui no Distrito Federal? Assim, o que eu acredito que... Esse aqui é o kartzinho, né? Esse é o... Colocando os carros. Olha aí, pessoal, ó. Antes de você responder, tá? Dá para ver aqui, produção, ó. Quando você estiver passando uma loja e encontrar esse card aqui, ó, 1 ano de garantia, certificado de garantia, plano Agência Auto. Então, pode comprar com tranquilidade. Os caras estão aqui garantindo, é uma seguradora italiana, um negócio... É americana. É americana, o negócio aqui é tudo internacional. Então, vocês sabem que não vão ter problema. Tem um QR Code aqui que você pode clicar. O que acontece nesse QR Code? Já vai direto para a Gestalt? Cai para os nossos planos. Para os planos da Gestalt, legal.
Isso aí. Muito bom, é bom o cliente saber disso, que ele já entra no carro para sentir, já clica aqui, já sabe qual o plano que ele vai adquirir. Mas as lojas estão dando isso como cortesia, né? Eu já fiquei... Existem duas maneiras do revendedor trabalhar com a Gestalt. Tem o modelo tradicional, que é você vende o teu carro com 3 meses de garantia, aí você vai lá e oferta o produto para o teu cliente, fazendo ele adquirir, né? Talvez com uma margem, com uma rentabilidade para a loja. Né? E também a loja isentando, que não parte do pós-venda dela. E tem o método, o conceito Gestalt, que a gente chama, que é o quê? Que é a loja mudar a maneira de vender carro. Por que a gente fala mudar a maneira... Lá no Gabriel ele mudou. Todos os carros têm garantia, eu sou cliente muito bom pro Felipe, não. Aí... eu vendo a garantia. Lá eu não dou a garantia, eu vendo. Igual você falou, é uma opção. Tem loja que prefere dar a garantia. Tem as duas versões, né? Sim. Então, a loja que vende, né? E a loja que adota o conceito. O adotar o conceito, o que significa? É você virar a página. Falar assim, na minha loja não tem mais carro com 3 meses de garantia. Aqui eu só dou 1 ano de garantia. Né? Falo em todo o Brasil, porque sei o que eu vendo. Confio nos meus produtos, então meu carro tem. Então, existe um valor que você consegue gerar na tua negociação adotando um conceito. Né? É sensacional. Você imagina comprar um carro e o vendedor te fala, olha, esse carro aqui você vai comprar, é 1 ano de garantia. Porque geralmente 1 ano de garantia é carro novo. É forte, né? É forte. É muito forte. Você forte. pega um carro, você vai saber que você vai ficar 1 ano com ele. Geralmente os carros são financiados. Sim. Então o cliente vai ter a certeza de que ele não vai ter nenhum custo com o carro. Igual o Gabriel falou, já comprou no portal da Agência Auto. Já está 90% dos seus problemas já estão resolvidos. E esses 10% fica por conta da Gestalt, que seria uma assistência, né? Sim. A gente acredita tanto na garantia, né, no poder que tem de convencimento da garantia, que muitas lojas que a gente visita, a gente pergunta, que às vezes o lojista ele fala, não, eu tenho carros aqui com garantia de fábrica. E eu pergunto, tá, mas por que você não explora isso? Por que você não coloca nos teus carros, tem 1 ano, 2 anos... Né? Então eu não estou só olhando ali a questão da Gestalt, não, eu vim aqui só para te vender. Não, eu acredito na garantia. Você estava comentando ali como que é a questão de convencer, né? Como que a gente tem visto. A gente leva para dentro da loja, não é um ônus. Eu te perguntei se você tem enfrentado alguma dificuldade. Então, né? Eu não consigo ver assim como uma dificuldade, porque assim está muito na mão do dono da loja, de entender o benefício que a Gestalt traz. A gente traz para ele assim, a Gestalt entra na loja, e ela vai fazer você vender mais e melhor, vai aumentar a sua receita e vai terceirizar o seu pós-venda. Essa é a proposta que eu tenho. Então fica na mão do lojista de falar, eu quero te ouvir, eu me interessei. Como é a tua loja aqui? Uma loja linda, né? Uma loja com conceito... Obrigado, não, mas quem não conhece, venha. Vai na do Gabriel também. Gabriel, tua loja também é muito bonita. Obrigado, mas é sério, é uma loja muito linda. Então, assim, eu acredito que você, diferentemente de talvez outras pessoas que acham que não precisa de tudo isso, né? Pô, até o banheiro da loja, cara, é demais. Pra você entrar no banheiro é diferenciado. Mas aqui na Globo é o seguinte, todos... porque para quem está assistindo, que não entende, aqui é um estúdio de podcast que funciona dentro de uma loja de carro, né? E que é a Globo. Então, lá na Globo, aqui na Globo, todos os veículos já foi... finalizado com vocês, então aqui todos os carros vão ter a garantia de 1 ano já. Maravilha. Incluído já na venda. O cliente comprou o veículo, já vai levar 1 ano de garantia, não vai pagar nada. Entendeu? Então é mais ou menos isso daí. A gente vem trazer um benefício. Essa o Gabriel perdeu para mim. Gabriel, agora ele te... Mas o preço da loja do Gabriel é melhor do que aqui da Globo. Então, que é meu parceiro, né, o Felipe? Boa. Aqui você compra com garantia, mas lá na loja do Gabriel os preços são mais acessíveis. Então assim, Neto, eu vejo mais assim, nós temos o produto, né, temos uma expertise aí de pós-venda, né, mas não é só a questão do pós-venda, só a questão de quebrar carro, até porque você não vende um carro na intenção de que esse carro vai quebrar. Né? Então, se fosse isso, aí seria apenas... Mas o cliente não entende, né? Incrível isso. Mas há como apresentar a garantia para ele e ele sair entendendo isso aí, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem cliente que ele está com a garantia na mão, o carro estragou, mas psicologicamente ele acha que o carro não poderia estragar e vai continuar dando problema. Então, isso é uma coisa normal. Ele tem como um sonho, né? Isso, talvez. O cliente tem que entender, porque o carro estragou, ele vai passar uma semana, 10 dias, dependendo da reposição de peça na oficina. Eu brinco que eu falo Mas ele vai sair com o problema resolvido. O que eu falei para um cliente um dia desse, eu falei, cara, é muito mais garantido para você, você teria que estar feliz. Sim. Porque se você tivesse comprado o carro numa loja que você não teria nenhum tipo de garantia.
Certeza. o gerente chegasse para você e falasse assim, olha, não vou resolver, procura a justiça. Então, imagina. Porque isso é comum. Sim, acontece. Comum em algumas Acontece. lojas, principalmente lojas aí que a gente não sabe que não tem tão boa procedência nem boa reputação Sim, assim, sim. né? Verdade. Aqui não, hein? Aqui na agência Não, alta, aqui é- Os associados a gente garante. confia, né? Aí confia. É um Mas, negócio ô, interessante que presidente, alguém me pergunta. você tocou num assunto aí que eu queria só tirar uma dúvida com o Felipe e com o André em relação à reposição de peça. Como que está essa velocidade, né, em reparar os carros, na reposição de peça? Vocês, como é que é em relação a isso? Nós passamos por um grande desafio na pandemia, Sim. né? Recorrendo muito a peça usada até. Nós temos algumas operações, nós temos uma parceria, o nosso produto ele é homologado na Hyundai. Então, nosso produto nós temos um produto através da montadora, né, no qual as concessionárias Hyundai e HMB vendem os seminovos certificados e com 1 ano de garantia Hyundai, mas que na realidade é a Gestalto por trás. Né? E lá, exemplo, a gente só pode aplicar peça nova. Tivemos algumas dificuldades na pandemia, né, recorrendo a peças usadas muitas vezes, mas hoje já está normalizado. Né? Hoje o acesso à peça é muito fácil, existem muitas autopeças, muitas distribuidoras hoje que Normalizou a indústria. descentralizaram, ou seja, há algum tempo atrás tínhamos algumas autopeças, imagina que aqui, não sei como é que é bem aqui em Brasília, mas que vendia mais só Renault, só Peugeot, outra só alemão, né? Hoje já acaba tendo essa variedade maior. Então, cara, hoje a gente está muito bem. Mas é vocês da Gestalt que toca tudo isso, faz a pesquisa de peça e etc. Tudo. Para entregar para a seguradora? Tudo. E quantos funcionários você tem no Isso que eu Brasil ia falar, inteiro? tem um Na grupo realidade é o grande. seguinte, ó, a gente nós não enviamos peças em 100% dos casos. Tá? Mas muitas vezes acontece de ou o orçamento ficou muito elevado o valor, a gente percebe que está fora da prática de mercado, porque talvez a mecânica não tenha acesso às peças ou prefere comprar só em concessionária, exemplo, e pagar mais caro, mas botar uma peça de concessionária, que na realidade uma peça de concessionária É a mesma? não é ela que fabrica, né? Sim. Tem os fabricantes, às vezes até a mesma, só com a chancela. E aí a gente acaba ou enviando a peça para a oficina, ou muitas vezes não tem a peça no mercado. Exemplo, nós damos garantia em todo o Brasil. Então pode quebrar um carro, sei lá, em Ariquemes, né? Não sei se você sabe onde é que fica. Pará? Aí você foi longe. Rondônia. Rondônia. Eu né? cheguei perto, então. E aí, Foi longe. Igual eu Foi no longe, mas percentual. Igual eu nos 30%. e aí, pô, não ter a peça lá. Então a gente acaba enviando a peça. Né? Então, Você já foi nessa cidade? nunca fui. Foi lá arrumar algum... Deve ter Mas dado eu tenho problema lá cliente que lá. entrou pra história, né? Eu já cheguei tá, agora. perto. Você já foi lá arrumar algum carro? Eu tenho clientes lá e já tivemos bastante problema lá. Porto Velho é demora. perto. Porto Velho tá perto, cheguei ali. Enfim, então a gente acaba tendo uma estrutura de compras dentro da Gestalto. Você perguntou quantos? Nós somos em 92 funcionários hoje lá na Gestalto. Respondeu sua pergunta, diretor? Respondeu. 92 funcionários. Então, ou seja, vocês estão em quantas regiões do Brasil? Todo o Brasil? Hoje temos 48 representantes em todo o Brasil. Então, eu ia te perguntar, esses representantes são empresas parceiras da Gestalto ou são profissionais contratados da empresa São mesmo? profissionais PJ que Todo mundo... PJ, não é CLT. PJ que só trabalha com a maioria trabalha só com o nosso produto. Dificilmente faz duas coisas. Né? Então aqui em Brasília temos aí o nosso amigo aí, o Eric está aí. Tem o Eric aqui nos bastidores, tá cheio de gente da Gestalto aqui, eu vou te falar, hein? Hoje eu acho que eu vou sair com o meu carro aqui, garantia de Dois. Os caras são vendedores. Mas então, aqui o André... O André é supervisor comercial. Então ele supervisiona os representantes que estão nas regiões, né? Então ele vai lá, dá viajando um o tempo todo, né? A maioria das semanas aí. Onde é que você tem um endereço fixo que chega a correspondência? Então, eu falo que eu sou Chega paulista. correspondência hoje, hein? Não, eu sou paulista. Chega. Eu tenho casa em Curitiba e estou temporariamente morando em Campo Grande. Agora me diz, você tem uma mulher em cada lugar dessa Não, cidade? misericórdia, meu Deus. Só tô perguntando. Não, Fabiana, fica tranquila aí. Não, conheço o André, conheço a Fábio. Eu tô perguntando que tem uma casa em cada lugar, daqui a pouco tem um filho em cada lugar. Putz, aí não dá, né? Tá focado ali em Campo Grande mesmo. Entendi. Não, mas tá certo. Ô, Felipe, e o André chegou lá tem quanto tempo? Então, eu tô na Gestalto vai fazer 6 anos. 6 anos. Eu cheguei um pouco antes dessa transição para seguradora. Então acho bem interessante assim, eu brinco com quem está entrando agora que eu falo, cara, vocês estão pegando a Gestalto
num outro nível. No melhor momento. No melhor momento, sabe? Então, assim, por isso que eu falei, não tem contra-argumentação de um lojista para não ter Gestalt com ele. É uma bênção, né? Isso daqui é um produto que ele atinge o lojista, atinge quem está comprando, beneficia o mecânico, entendeu? Então, somos 100%, a gente nunca erra, não. Isso daí eu falo. Eu não estou te vendendo um negócio aqui que não está sujeito a erro. Mas é algo que eu nunca vi ninguém. Cara, tem coisa que eu falo assim, se eu quiser ligar para o Felipe agora e passar uma situação para ele agora na tua frente, eu vou passar, ele vai me atender e a gente vai resolver. Então eu nunca vi a Gestalt virar as costas para nenhum problema. Isso não tem aquilo assim, em Ariquemes não tem oficina mecânica, volta para o lojista lá e te vira. Não, cara, a gente vai arrumar, vai pôr num guincho, vai levar o carro em algum lugar, a gente vai fazer. Então assim, eu estou ali há 5, 6 anos, né, aprendendo bastante, né, vivendo agora uma das melhores fases da Gestalt. Né, eu até brinquei, falei esses dias com a Paula, né, que é a diretora financeira ali da Gestalt, esposa do Felipe. E eu falei, Paula... Geralmente é assim, né? Diretora financeira é esposa do dono. É igual em casa. Lá em casa, minha diretora financeira é a Fabiana. E quando funciona assim, as coisas realmente progridem, né? Sucesso. É verdade. Na minha empresa também, minha esposa que é diretora e que manda. Para pagar a conta tem que pedir para ela. Assim. E é uma missão, né? Trabalhar junto. É uma missão difícil. Viver junto, enfim, a gente sabe. Até porque a gente tem uma visão comercial do negócio, né? Comercial. Que bate muito de frente com o financeiro, né? Tem coisa que bate de frente e a mulher geralmente ela é mais sensível e muitas das vezes na hora que a gente está muito agitado, focado nessa parte comercial, a gente acaba falhando. Né? Então. Queria mandar um beijo aqui para minha esposa. Mandar um beijo para minha esposa. Eu vou aproveitar e mandar para minha também, Luísa. Todo mundo mandando um beijo para a esposa, tá, né? Então eu brinco, né, para concluir, falo que, cara, hoje eu estou numa fase assim onde você conhecer o produto e conhecer da empresa, né, num todo assim, mas é muito seguindo o que é o Felipe, né? Eu falo até para quem entra na Gestalt hoje como consultor, eu falo, cara, não tenta inventar as coisas. Olha para o Felipe, vê o que ele passou e fez. Tem o Aldenir ali também, né, que pegou logo no começo, né, o teu irmão também, o Gustavo. Então foram pessoas que já passaram, cara, já sofreram em 2011. Gustavo é seu já sócio. bateram cabeça. Não. Representante mesmo. Sabe? E já está. Então, assim, não precisa a gente ficar inventando a coisa. Né? Pega ali o modelo que é e aplica aquilo, cara. Pronto. Agora, eu achei legal que você falou, André, que o Felipe falou que a Gestalt não escolhe o carro para dar garantia, né? Não escolhe. Ela confia no parceiro, no lojista. Isso. Existe a elegibilidade do veículo, né? E já aconteceu de você falar assim, não, vou descredenciar esse cara aqui porque ele não foi correto comigo. Já aconteceu alguma coisa desse tipo? Já bastante vezes. Eu confesso que hoje eu quero entender, eu creio que muitas vezes o lojista não entendeu nossos produtos. Eu quero pensar assim, sabe? Tanto é que na nossa Gestalt que até que prova hoje, o contrário, o cara está de boa fé, né? A cultura da Gestalt hoje é o seguinte: transformar um BO em boa oportunidade. Ponto. Então, o lojista é um lojista às vezes que não entendeu o produto, agiu às vezes até de má fé, dá para se dizer assim, né? Mal intencionado. Cara, ele pode, né? Acho que todo mundo um dia na vida errou, dá para a gente percorrer uma nova estrada. Eu sou assim. A gente recuperou agora essa semana, fechamos parceria com uma loja em Curitiba, que lá atrás tivemos problema com o lojista. Né? Só que é um cara que eu creio que ele viu que estava errando não só com a Gestalt, mas em outras coisas, corrigiu os seus erros e hoje tem uma loja boa em Curitiba. Cara. É um cara que eu vejo o cara como um cara referência. E agora a gente foi lá e fechou de novo parceria. Né? Então, por quê? Porque eu creio que as pessoas mudam, né? Eu creio que as empresas mudam. Então não dá para a gente pegar e sacrificar, né, o lojista porque um dia ele errou, um dia ele talvez não transferiu um carro, um dia ele... Então essa cultura de que as pessoas não mudam, as empresas não mudam, na Gestalt isso não existe, sabe? Eu vejo assim, se o cara vende e até que o cara está respirando, tem oportunidade de negócio. Lógico, tem situações que não vai ter como, né? Sim. Mas eu sempre gosto de deixar bem claro, né? De sentar, alinhar, conversar. Né? Então essa é a nossa visão. Eu ia te perguntar se tem algum critério para dar a garantia desse carro, então você já explicou, né? Não tem... Elegibilidade, que nem o André comentou. Sim. Carros até 8 anos ou 180 mil quilômetros, que é a nossa elegibilidade padrão. Né? E esse negócio de quilômetros é uma coisa polêmica também, né? Porque às vezes, hoje aqui em Brasília, o Distrito Federal teve uma operação da polícia recentemente e acabou com essa questão de voltar alteração, né? alteração de quilometragem de carro. Mas a gente sabe que isso ainda tem.
Já aconteceu na Gestalt Já. de pegar um carro, vocês descobriram que a quilometragem foi Posso adulterada? contar? Eu não vou falar a loja de onde que é, mas... Fala a loja não, pra não pelo amor de Deus. comprometer, gente. Teve um caso que foi assim, ó. O Aqui cliente só pode abriu um falar de duas chamado... lojas, Conda e Globo. Olha só. Não, mas não foi aqui não. O cliente abriu o chamado, né, numa cidade. E aí, assim, havia o registro do veículo. O veículo era um Jetta. Estava com 40 mil quilômetros, 40 e poucos mil quilômetros. Então, foi feita a ativação e ele saiu. Quando ele saiu, ele chegou na cidade e ele abriu o chamado. Né? Depois de 2 dias. E aí pedimos a foto lá do odômetro. O carro estava com 20 mil. Ele saiu com 40 e poucos mil e chegou lá com 20 mil. Sabe Aí na que hora foi de Harris? não, aí olha só. Aí nós na hora, né? Na análise, olha, não sei o quê. Não, eu mesmo que fiz. Porque eu faço isso com os meus carros. Pode, consumidor. Eu faço. Consumidor. Falei, tá. Tem a pira de trazer o quilômetro para trás para estar com o carro mais novo, cara. Nossa senhora. Já aconteceu no nosso... Mas a garantia dele foi coberta. Não. Não foi porque é alteração de odômetro, né? Aí não. Não, mas como foi para menos? O carro ficou mais novo. Nós Tem que pegamos... falar o seguinte, a recusa essa garantia deve ter Colaborou sentido. com a gente. Não, a recusa, não, peraí. Segundo as nossas vistorias aqui, estatística, um carro com essa quilometragem não quebraria essa peça. Então foi mau uso. Segue. Nós pegamos alguns casos já. Nós pegamos alguns casos já onde foi emitida a garantia, deu um problema, o carro com, 100 mil quilômetros. Daqui 3 anos é emitida uma nova garantia, né? Tá com 90. E aí o carro está com 70. 70 é o número Mas, ideal. Felipe, essa história que você falou que a gente ia chorar no início, né? Ainda vai ter uma história para chorar aqui? Vai. Então, Na realidade, quer começar? Porque é sempre bom depois de uma boa gargalhada, de repente... Frase do Neto. Frase do Neto. eu lembro em Uma 2013... boa gargalhada a chorar. Em 2013 e 14, quando a gente estava numa dificuldade enorme da 2013 empresa. e 14, É, aqui já no aqui Brasil. no Brasil. E aí eu lembro que um lojista, né, eu até pouco tempo atrás, eu sempre prospectei as lojas de carros. Tá? Aqui em Brasília, lá em 2016, eu acho. Não, antes. Acho que foi 2016. É? 2016, eu que vim abrir o mercado. Né? E depois contratamos um representante aqui, colocamos, enfim. Então, eu sempre visitei as lojas de carro e numa dessas visitas eu recebi uma proposta de um lojista. Falou assim, cara, pô, tu é bom vendedor, hein, meu? Gostaria de ter um gente que nem você na minha loja. Né? E eu não me apresentava como CEO da Gestalt. Né? Hoje você já se apresenta como CEO. Hoje eu me apresento como CEO porque não tem como esconder, né? Mas lá atrás ainda tinha. E aí eu, né, enfim, Você falava... ficou famoso agora, né, Felipe? Isso é o quê? Dá pra Ainda mais depois de passar aqui no Fala Comigo. isso aí. Então, e aí numa dessas visitas, né, o dono da loja falou assim, cara, uma loja grande, uma loja referência, inclusive, falou assim, ó, cara, gostaria de ter E eu lá batendo no cara, tentando vender, usando todas as argumentações possíveis para vender o produto, né, citando exemplo do dia a dia e tal. E aí, numa dessas, ele falou assim, cara, eu precisaria ter um gerente que nem você na minha loja. Ó, os meus gerentes aqui, isso lá em 2013, os meus gerentes aqui ganham de 15 a 20 mil reais mês. Tipo, foi uma proposta, né? E aí eu lembro que na época, cara, eu não tirava pro labore, porque eu só era dono da empresa, a empresa dava prejuízo e eu não tirava pro labore da empresa. Entendeu? Eu pagava minhas contas e Tava só. construindo a carteira ainda. Nossa carteira tinha, sei lá. Era o segundo ano, né? Segundo tinha, sei lá, a gente fazia... Eu tô fazendo conta, eu sou bom de A matemática. gente fazia 100 garantias mês, cara. Nem isso, eu acho. Então você imagina. Mas, poxa, você chegou aqui com uns milhões de euros, não? Não. Você vendeu tudo lá, você falou? Não. Loja, Na apartamento? realidade, eu tinha só um apartamento que eu vendi e eu botei na empresa e o sócio botou a outra metade. Começamos a empresa com quase 500 mil reais. Na época. Apartamento é barato na Itália, né? Na época o euro era 2,5. Nossa. Eu era Resguardado esse euro, hein? 110 mil euros. Meu dinheiro, eu comecei o negócio com 110 mil euros. Meu dinheiro. Então, E aí a gente, naquela época, né, não tirava pro labore, e esse cara falou, cara, tu quer? E aí, cara, eu me balancei, né? E aí eu falei para ele, olha, eu agradeço a tua proposta, né? Hoje eu não tiro isso. Olha só aqui, ó.
Desculpa, estão mandando no WhatsApp, ó. Manda o fone do pessoal da Gestalt, por favor. Olha. Opa! O João Luiz da Federal Car. Ô, João, obrigado aí pela audiência aí do nosso podcast. Top. Fica tranquilo. Vou compartilhar logo aqui agora com você. Maravilha. Ao vivo é assim. Negócio fechado no podcast, hein? Aí sim. E manda minha comissão, hein? Aí, Vou mandar logo do diretor, tá, João, para você. Pronto, tá aí, ó, encaminhado. Gestalt Felipe. E aí o que aconteceu nessa visita, né? Pô, eu saí de lá e eu falei para ele, olha, eu agradeço a tua proposta, né? Eu creio que hoje para mim seria maravilhoso ter isso como salário, né? Mas eu creio que hoje eu não tiro isso, não tenho nem pro labore, mas eu tenho certeza que o que Deus tem preparado para mim é muito maior, não desmerecendo, né, jamais, né, um gerente de uma loja de carro, pelo amor de Deus, mas é muito maior. Isso foi nas lojas lá do Sul, quando você estava começando. 2013, 2014 você não estava lá. Só lá no Sul, só no Sul. Preconceito com as outras regiões, né? Pois é. É que na realidade era tudo mais próximo, né? Aí por que lá? Porque eu comecei com os meus dois irmãos. No Sul os empresários têm mais condição financeira e fica mais fácil para vender? Questão logística mesmo, por quê? Porque eu tenho dois irmãos que começaram trabalhando comigo. Um saiu e agora voltou. Ou é porque não tinha dinheiro para pagar a passagem de avião? Não, até por questão, o Brasil é muito grande. É muito grande o Brasil. Entendeu? Então, tem que começar de algum lugar, né? Eu tô te perguntando porque no começo é difícil, né? O cara fala, pô, vou pegar um avião, era o diretor. Vou ter que ficar hospedado lá em Brasília. E aí, se eu for e voltar no 0 a 0? Não é nem isso. É porque nós estávamos com um produto novo, começando. Então eu precisava ter um pouco de massa, entendeu? Porque até então, todos os números que eu trouxe da Itália e traduzi em português, né, eram números, né? A realidade é outra. Então a gente começou a trabalhar, pô, vamos criar o calo aqui, né? Depois a gente sai para fora, né? E aí, então esse foi um grande desafio. Eu lembro até hoje que se eu tivesse, certamente, por que talvez hoje a Gestalto ela acaba sendo líder no Brasil nesse segmento? Porque a Gestalto sempre foi focada só nisso. Eu já tive várias propostas para abrir construtora, para abrir loja de carro, para ser sócio de concessionária, entendeu? E eu nunca me envolvi. Por quê? Porque o meu negócio é esse. O dia que... É vender o serviço. O dia que eu desfocar, né, e começar a focar em outras coisas, certamente nós vamos perder aquilo que é o sangue do negócio, que está olhando para o negócio, está movimentando, né, está criando alternativa. O que nós criamos já de alternativa de técnicas de implantação, etc. Nesses anos, muita coisa. Por quê? No dia a dia. Né? E aí você vê, a minha seguradora parceira, ela é meu concorrente no Brasil. Ela não faz, né, menos de 10% do que a nossa produção, com o mesmo produto. E como que é a estratégia, Felipe, para garantir o cliente, para segurar realmente? Que você tem que estar visitando, tem que estar sempre entrando em contato, senão os caras esquecem de você? Então, veja bem, existem os dois métodos. A loja que compra a ideia e faz em 100%. Eu garanto para você que essa loja, a partir do momento que ela começa a adotar o conceito, que é usar a garantia como algo dela, dificilmente ela para de trabalhar. Porque o nosso produto não é custo. Isso eu provo para vocês. Né? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso para a gente poder entrar mais em detalhes. Mas a loja que adotou o conceito, ela caminha sozinha. Vai ter pós-venda, que pós-venda um não é igual ao outro, e vai ter pós-venda que vai precisar da intervenção do representante, que às vezes não vai fluir como deveria fluir. Às vezes o cliente vem na loja, não quer saber ligar para a Gestalto. Às vezes, sei lá, a mecânica errou no conserto e vai precisar refazer. Tem que fazer um treinamento para a equipe. Tudo. E está sempre precisando de reciclagem. Nas lojas de vocês tem muito turnover de vendedor. Então tem que estar lá treinando, capacitando. A loja já que vende o produto, que é o caso da Conda. Aqui nós temos dois exemplos. Os dois. Já essa loja sim, tem que estar mais em cima, tem que estar martelando, e aí vai motivando os vendedores. Por quê? O vendedor de carro, se ele soubesse que ele tem uma oportunidade de serviço para vender e ganhar dinheiro, né? Às vezes ele foca só no carro. E ele esquece que tem vários serviços que ele poderia ganhar dinheiro. Não, vender um despachante. Cara, vistoria. Eu não sei como é que vocês fazem a vistoria no carro do cliente e não cobram dele. Entendeu? Vistoria é algo que o cara tem que se pagar. É algo bom para ele. Tem que pagar. Despachante, tem que pagar. Ah, mas o despachante
fora eu pago, o teu aqui é mais caro. Cara, mas eu tenho um serviço, estou prestando serviço. Então vocês têm que ter uma margem no ganho no despachante. Assim como vender seguro. Por que não recomendar um seguro? O cara sai daqui e vai procurar uma corretora. Por que já não vendeu o seguro para o cliente? Então tem várias coisas, vários serviços que inclusive nas financeiras tem lá serviços que vocês têm disponível para vender para o consumidor e não é ofertado, Mas não é muitas trabalhado. lojas oferecem isso aí, mas não na prática não. Na concessionária ele já vem com um pacote de serviço para você, para te vender. Na loja multimarca, o vendedor às vezes vendeu o carro usado, já está dando graças a Deus e está tudo certo, né? Então, Mas volta à história a história triste do vendedor, da proposta. Nesse dia, eu lembro que eu fui para casa e falei com minha esposa, nossa, não sei se às vezes a gente chuta o balde, né? E volta para a Espanha, ou se eu assumo às vezes até uma loja aqui em Curitiba e, né, como E a loja era boa, a loja é boa. Loja top, referência. Ou eu às vezes sigo minha carreira aqui de logista e tal, e às vezes é isso que Deus quer para mim, né? Então, falar assim hoje é legal, mas né, olhar para trás e ver a conta no banco sempre cada vez mais caindo, um produto que não se desenvolve. Larguei tudo lá na Itália para vir para cá, né? A esposa junto, morando de aluguel. Então, são dificuldades que eu acho que o empreendedor passa e a gente passa e sai dela mais fortes né? Depois que a gente encontrou. Então, cara, hoje eu não tenho dúvida nenhuma de que nós somos um case, né? A Gestalt é um case. Nós temos aí quase 150 colaboradores na empresa, né? Entre representantes e funcionários. Números aí que realmente... Cara, tá chegando um monte de mensagem que eu não vou conseguir ler tudo aqui. Opa, se é cliente querendo contato, manda contato. Vontade aí. Pode passar. Então vamos lá, Neto. Qual que é o propósito da Gestalt? São 3 os pilares. Vender mais e melhor, fazer receita e cuidar do pós-venda. Olha aí, show. Lá embaixo. Maravilha, top. Vendo aí? Top. Então, o que é a nossa ideia? É fazer você, ao invés de vender um carro como o mercado... Porque se nós for para analisar, aqui na cidade do automóvel, quantas lojas tem hoje? 160 lojas. Todas as 160. Depois se cumpre ou não cumpre é outro discurso. Mas todas as 160 diz que tem o melhor carro, que oferece o melhor atendimento, melhor preço e 90 dias de garantia. Esses são os 4 pilares de todas as lojas. Depois, se elas cumprem esses 4, é outro problema. Mas todo mundo fala isso. Então nós queremos que um desses pilares, vocês a partir de agora mudem a abordagem. E você passe a falar para o consumidor que o teu carro tem uma garantia de 1 ou 2 anos. Por quê? Porque você sabe o que você vende. Você confia no produto. E aí o que é bacana? É você se comparar com o mercado. O vendedor, numa simples conversa. Chamar o consumidor e falar, olha, deixa eu só falar uma coisa muito importante para o senhor. Por aí, o mercado. Porque a gente sabe, todo consumidor que vem aqui na tua loja, passou já outras 2 talvez. Outra já está negociando com outra talvez. E aí o consumidor fala assim para ele, olha, se o senhor sabe ou não, mas por aí o mercado te dá 90 dias de garantia. E é a garantia da loja. Aqui na minha loja, eu estou te dando uma garantia de 1 ano, por quê? Porque eu confio no produto. É uma tranquilidade para você. Ou seja, desperta no consumidor um interesse que um amanhã pode ser que ele tenha. O consumidor não vem na tua loja pensando no pós-venda, ele vem na tua loja pensando em comprar um sonho, que é o carro dele. Ok? E aí depois nascem talvez os pesadelos. E é carro usado, a gente sabe, a gente falou logo no início aqui de cara. Então, poder agregar o valor, o teu carro, com tudo aquilo que você já faz, né? E poder agregar uma garantia de 1 ou 2 anos é um diferencial. Qual que é a nossa ideia? É você usar a garantia para defender a tua margem. Eu tenho um case, que é hoje meu maior cliente no Brasil. É uma empresa aí, não vou falar em qual ramo ela atua. Pode falar. Mas não posso porque essas empresas SA, então existe toda uma burocracia por trás. Quando nós fechamos parceria com eles... E aqui também a gente não faz mexendo de graça para ninguém. É, isso aí. Se falar o nome, a gente vai mandar o boleto. Quando nós montamos a parceria 3 anos atrás com eles, eles tinham 60 lojas no Brasil. Todas as lojas, os gerentes... Pô, você imagina administrar 60 lojas no Brasil inteiro, né, Neto? Já é um desafio, às vezes, administrar 3 lojas aqui em Brasília, imagina no Brasil inteiro. Todas as lojas tinham autonomia de dar até 7% de engraçado desconto. desse com 60 lojas, eu acho que ele não sabe se está dando lucro ou prejuízo.
consegue acompanhar. Consegue. Consegue. Por isso que ele tem 60 lojas, senão não tinha. Consegue. Senão Até não porque tinha nenhuma. hoje está com 100. Então o que acontece? Esse cara falou assim, ó, aqui na minha empresa, os meus gerentes têm autonomia de dar até 7% de desconto. Sabe o que acontecia em todas as vendas? 7% de desconto. Aí ele viu o produto, entendeu o que a gente falou, que a gente falou, pô, legal, gostei. Sabe o que fazer? Vou fazer um feirão, quinta, sexta, sábado e domingo. Vou botar na mídia Brasil inteiro, rede nacional, que é o feirão, um ano de garantia, mas em contrapartida, vou fazer isso que você está falando, Felipe. Vou travar a margem em 4%, vou segurar 3% no bolso. Então o gerente vai ter autonomia para dar 4% de desconto, não mais 7%, mas em contrapartida, o carro tem 1 ano de garantia. Que não muda, porque não é o preço que faz vender carro. Não. Resumindo, maior feirão da história, até aquela data ali daquela empresa, com maior lucratividade da história, até aquela data ali. Ou seja, em 3 anos atrás, o ticket médio dessa empresa era de R$45 mil. 3% de R$45 mil é R$1,5 pau. O cara botou no bolso, deixou de dar para o cliente R$1,5 pau, deixou de dar, botou no bolso, pagando R$500 da Gestalt. Ou seja, então essa matemática aqui é real. E é o que os nossos clientes estão fazendo. Vocês vão ver muitas concessionárias, grandes grupos de concessionária, mudando a maneira de vender carro. Por quê? Eu sei que é uma coisa que eu vou falar aqui, que às vezes para você até não é tão bom para vocês. Mas muito concessionária está deixando de repassar carro e vendendo carro no showroom porque tem a garantia Gestalt. Porque quando ela repassa tem uma margem. Quando vende no showroom, a margem é outra. Sim. Outra coisa, vender um carro no showroom para uma concessionária, tem concessionária que até pouco tempo atrás certos carros não botavam para vender no showroom. Ou seja, para vender o carro 0 km, ela ia lá... Não colocava para não ter problema de garantia. Não, fazia uma avaliação baixa no usado na troca, porque esse usado já era uma régua dela repassar para o lojista. Só que às vezes, pagando pouco assim, ela não fecha o 0. Ou seja... Mas isso já tem muitos anos, Felipe. Desde que a concessionária sentiu o gostinho de vender carro usado, que é uma rentabilidade muito boa, acabou Neto, esse repasse. Mas, Neto, eu te provo por A mais B. Eu tenho números de concessionária que, quando eu coloco aqui, impressionam. Uma aqui de Brasília. Repassava 50% dos carros, 50% vinha no showroom. Hoje, 80% showroom, 20% repasse. 30% a mais. E geralmente o repasse dessa concessionária é o que não serve para o mercado. Mas talvez antes tinha carros que ela achava que não servia para ela, mas servia. Né? Mas ela não vendia porque fugia da régua dela, que era o quê? 5 anos e 60 mil quilômetros. Showroom. Fora disso é repasse. Hoje é 8 anos e 110, 120 Então você está ajudando a gente por um lado e está atrapalhando por outro. Na realidade, o carro nunca vai faltar. Porque às vezes as concessionárias não repassam o carro só porque... Às vezes é repasse porque é giro, tem um certo fator, não é só isso. Pelo amor de Deus. Nós estaremos sendo negligentes falar uma coisa dessa. Agora, o fato de nós estamos aqui e falar que a garantia de 1 ano ajuda vocês a vender mais e melhor, prova disso são nossos clientes. Agora, o vendedor tem que estar treinado e capacitado para ele poder usar o argumento. Eu vou citar um exemplo, o André comentou antes. Vocês hoje têm um produto que vocês não valorizam dentro da loja de vocês. Carro com garantia de fábrica. Eu já cansei de ver vendedores apresentando um carro para o cliente, fala do carro, carro com garantia de fábrica, o que significa? Carro seminovinho, depreciado com relação ao 0 km, ok? E carro em perfeitas condições. E o vendedor fala de tudo, e aí, tá na garantia de fábrica, e vai para outro assunto. Que? Como se não fosse importante. Cara, garantia de fábrica, o cara tem que botar lá, aí vem o vendedor, o proprietário tem que criar uma regra que vem de cima, e falar assim, carro na garantia de fábrica, beleza. Quando vence? Vence mês de junho do 9 de 2024. Isso aqui, 6 do 9 de 2024, tem que estar impresso e estampado no carro. E o vendedor, com essa informação, ele vai começar a falar. Ou seja, às vezes o consumidor está comparando o carro de vocês que tem... E eu estou respondendo aqui, o pessoal está mandando mensagem, o Alberto da Automáxima. Opa! Isso é gente boa, hein? Vocês, muitas vezes, não valorizam a garantia de fábrica e o vendedor de vocês, muito menos, vai valorizar. Então, o que significa um carro de cara? Significa um carro que o carro tem as mesmas garantias que você
teria comprando esse carro 0 km. Só que é o seguinte, esse carro 0 km custa 110 mil reais. Aqui, já sofreu desvalorização. Aqui custa 90 e tem a mesma garantia que se estivesse comprando ele por 120. E o vendedor não usa o argumento. E aí vem para vocês e fala assim, Neto, o cara lá é 80, o cara mandou 77, vamos fazer o quê? Vamos fazer. Aí tu pega e faz. Pum, não valorizou o produto, não comprou a negociação. Ou seja, para quê? Então, o nosso papel é agregar valor. Primeiro, em absoluto. Segundo, eu quero fazer com que vocês ganhem dinheiro. Como? Vendendo um upgrade. Nós temos 5 planos hoje, nosso produto. Uma básica, motor e câmbio, 30 itens, e uma top equivalente à garantia de um carro zero. Essa top, Neto... É bom lembrar, Felipe, que amanhã vai ter um coquetel. Aproveito, não sei como é que está a nossa audiência aí, produção, mas amanhã vai ter um coquetel na sede da Agência Auto. Não sei se tem um convite aí. Às 18 horas, que o André vai fazer lá uma apresentação da Gestalt e tal. E estão todos convidados. Vai ter chopp, André? Show, vai ter show. Não, o seu show eu já falei que vai ser a sua apresentação. Mas vai ter chopp pro pessoal, vai ter... Happy hour, né? Show. Happy hour, né? Umas comidas de boteco e tal. Não fui informado se vai ter chopp, hein? Tem que ver, a galera lá. Mas venha, mas enfim, traga o teu show. Eu já fiquei sabendo que os happy hour da Gestalt é coisa muito boa. Sim, são bons. Mas independente disso, acho que o melhor vai ser a parceria de adquirir a garantia. Certeza. E lógico que o nosso papel, Neto, é além de agregar valor e ajudar vocês a vender mais. Por que vender mais? Porque se comparar com o mercado, né? É fazer vocês tentarem fazer com que um produto se torne uma receita. Como? Sim. Vendendo o upgrade. Falar em receita, pós-venda, existe alguma receita para pós-venda? Em que sentido? Sentido de uma receita de bolo. Como é que você vai fazer um pós-venda para você ter sucesso? Uma loja, um revendedor. Você, como tão experiente, qual que é a receita do pós-venda? Primeiro, entender o produto que você está vendendo. A loja tem que estar ciente como é que funciona o produto. Segundo, vendedor tem que fazer entrega técnica. Hoje, eu tenho certeza que em muitas lojas de vocês não explicam como é que é a garantia da loja de vocês. Às vezes muitos têm medo de falar. Explicar o que é, o que não... Explicar até... Vocês têm um contrato lá, muitas vezes tem lá exclusão. Explicar para o cliente o que é essa exclusão. O que sai da garantia. É importante. E muitas vezes... Porque quando você fala, o cliente entende. E depois ele não vem te incomodar. É isso aí. Eu sempre digo isso. Agora, quando você quer... Não, mostra só o que é bom, o que às vezes não está incluso, bota a mão em cima ali e vai embora, né? Perfeito. Isso traz problema. Então, um dos nossos papéis... É conversa franca, amizade longa, né? Perfeito, Neto. Um dos nossos papéis, o que é? É treinar a equipe de vocês para fazer entrega técnica. Que é o quê? Explicar para o consumidor que essa garantia não é de vocês, é de uma empresa terceira, né? Que tem itens cobertos, itens de exclusão, que ele tem que manter as revisões em dia cada 7 mil quilômetros, 6 meses, senão ele perde a garantia. Ele tem que fazer em qualquer posto de gasolina, portanto, é segurar um comprovante fiscal, e que, a partir de agora, todo e qualquer problema que, por um acaso, o carro dele apresente, dificilmente vai apresentar. Mas se apresentar, o senhor liga no 0800 ou aponta a câmera no QR Code que tem lá, na hora começa a conversar com o chat nosso, com o atendente. Falando em pós-venda, o nosso NPS hoje é esse chat que tem da Gestalt é em Curitiba? Curitiba, o cara apontou São a câmera. Quantos operadores? São 18 pessoas. O cara apontou... É 24 horas? Não é 24 horas ainda. Logo nós estamos caminhando para a primeira empresa do Brasil. Estou pensando que o carro quebrou à noite, não Perfeito. Fala com ninguém no chat. O que é o problema? Tem um robozinho lá que vai explicar para o cliente o que fazer. Nossa, não faz isso não. Atender por robô é a pior coisa que tem. Não, mas é porque não tem um humano lá. Então, Mas não vale a pena você colocar alguém à noite para fazer isso? Nós estamos agora elaborando atendimento 24 horas. Vamos ser a primeira empresa no Brasil que trabalha com esse produto com atendimento 24 horas. É lógico que eu não tenho as mecânicas abertas 24 horas. Fala em empresa do Brasil que atende 24 horas e tal. Aqui no Distrito Federal, tem alguma empresa concorrente direta de vocês que entra nos seus clientes e etc? Cara, temos aí 3 seguradoras, né? Não precisa falar não. A gente até falou antes. E tem uma outra empresa, que é uma empresa menor também, que não é seguradora, mas ela também tem um produto similar ao nosso, né? Então, eu te pergunto que eu ouvi de empresário hoje, na nossa reunião, que está fazendo com essa outra empresa. E vai lá amanhã
conhecer a proposta da Gestalt. Legal. E por isso que eu te perguntei. Porque, você, salvo engano, você falou que você é a única no Brasil que tem autorização, que tem a seguradora por trás. Sim. Que Suzep, fala um pouco disso daí. Não, eu acho que é o seguinte, né? Pensa comigo o seguinte, que garantia você tem em pagar um produto por um simples CNPJ que você não sabe se amanhã ele vai estar aberto ou não, porque é um ano. Né? A pergunta que eu faço sempre para vocês, empresários, é o seguinte: você, no seu carro, tu tem seguro ou tem Aí você afirma cooperativa, categoricamente que essa proteção empresa... veicular. ou tem proteção veicular? Então, olha só, não, seguro, né? Pois é, mas Então. por que você tem seguro e não proteção veicular? Uma série de fatores que vai te garantir. A seguradora deu um problema, a gente sabe que vai honrar os compromissos, até pelo menos o prazo da sua pólice. Aí você imagina, você tem o teu negócio... que Eles é não podem vender o seguro além do que eles têm de reserva técnica. Não né? pode. Não pode. Aí você imagina, você tem o teu negócio, que é a hora que tira o teu sustento. Envolve o cliente, Isso. Envolve o consumidor, envolve o teu sono. envolve o teu sono e você terceiriza para, desculpa eu falar, qualquer empresa. Pô, Então, eu estava te perguntando, você afirma categoricamente que essa empresa concorrente, aqui no DF, não possui SUSEP? não Não tem. Não possui. Nem sei o histórico Será que ela dela. não fez ontem, por exemplo? Eu não creio, porque uma seguradora, para garantir uma operação, ela vai querer histórico. Tem que ter volume também, Tem que ter volume. Para E compensar. essa empresa pra não tem seguradora histórico, e tal. não tem volume. É. É uma empresa... Aqui em Brasília, pelo menos, a expressão dela é muito baixa, né? A gente não escuta muito falar. Olha aí, se tiver alguém chato. assistindo a gente aí, é bom entender. Cuidado com essa outra empresa. Se for fechar pacote de garantia estendida de 1 ano, 2 anos, Acho que é bom pesquisar, né? é melhor fechar com a Gestalt. Sim, não Pesquisar. precisa confiar no que você está falando, mas pode pesquisar. Passar para um jurídico, talvez dar a opinião do jurídico, o que o jurídico acha, né? Sim. Acho que é E quando importante terminar, eu isso. vou pedir para você deixar todos os seus contatos, redes sociais, Perfeito. porque se tiver algum empresário assistindo agora ou que vai Sim, assistir depois, vai ter a rede de contato aí para falar com vocês. Com certeza. Perfeito. Diretor Gabriel, mais perguntas? Bom, acho que estamos caminhando para o final, né, presidente? Tem algumas mensagens aqui, tem algumas perguntas. De repente eu vou, não sei se a produção autoriza aí. Eu sei que você também está com o tempo corrido, né? Mas a Gestalt você falou que está em todos os estados, né? E deixa eu ver aqui, tem mais pergunta. E como a Gestalt se diferencia de outras empresas similares no mercado, a nível Brasil? A gente falou de DF, Sim, né? sim. Tem uma que tem a procedência não tão boa quanto as de vocês pela SUSEP. No Brasil, como é que vocês diferenciam da concorrência? Então, No Brasil são quantas empresas, você sabe? na realidade tem 4 empresas, tem 4 seguradoras que têm esse produto, né? Dá para se dizer que todas usaram o nosso modelo de negócio para criar o deles, fato, né? Qual que é um dos principais diferenciais da Gestalto? Introdução do produto dentro do ponto de venda. Esse é um dos diferenciais. Essa consultoria que vocês dão, treinamento para o vendedor, né? Essa consultoria de como você trabalhar com a ferramenta da melhor maneira possível. Essa é uma das coisas. Segunda coisa, nós, Gestalto, fizemos a gestão da garantia legal total do vendedor. O que significa isso? Vamos pegar um exemplo aqui, tá, Neto? O nosso plano de entrada é uma garantia motor e câmbio. Então, nesse plano de entrada, nós não pagamos ar-condicionado, módulo, alternador, radiador, bomba de combustível, bico injetor. Mas tem pacote que paga tudo isso. Pacote cobra tudo isso. Tá? Mas a de entrada não cobre E isso. qual que é a diferença de preço de uma que cobre tudo para uma que cobre nada? R$500 a mais. Cobre nada que eu falei, Sim, porque sim. assim, Dentro do R$500 padrão. a mais. R$500 a mais dá mais top. pô, se você der um problema no ar-condicionado, já foi os R$500. Então, Pô. Aí tem os módulos, tem Não, um monte de item essa eletrônico. garantia mais top, nossa, cobre teto solar, espelho retrovisor. Nossa, teto solar. Esse dia eu fui arrumar o teto solar de um Renegade. É caro. R$4.500. Câmera de ré, sensor de estacionamento. Até o kit sensor da multimídia, chave, né, Felipe? Essa Sensor da de- chave. Essa garantia, a Excellence cobre, é uma garantia igual a garantia no carro 0 km. Ah, bem eu vou top. vender só essa garantia Aí, aqui. ó. Né? Muito boa. Então vamos lá. Um dos diferenciais nossos que é a gestão da garantia legal. Tá? O que significa isso? Você emitiu uma garantia motor e câmbio, deu um problema no ar-condicionado. Eu não cubro ar-condicionado. Uma seguradora tradicional vai lá e recusa. O que acontece? Se esse problema está dentro da garantia legal, nos 90 dias, o consumidor vai falar o quê? Peraí, comprei lá no Condor. Lá na Condor. Vou lá falar com o Gabriel. E aí
O cliente vai lá, o Gabriel não sabe de nada, eu atendo, o Gabriel vai lá, vai lá e vai pagar. Porque o Gabriel, nos 90 dias, cobra ar-condicionado. Nós, Gestalt, fizemos o quê? Fizemos a gestão disso. Então, todo e qualquer problema não coberto que acontece nos primeiros 90 dias, antes de eu recusar para o consumidor, eu vou entrar em contato com o Gabriel. Gabriel, estou com o teu carro, está lá em Anápolis, né? É problema de ar-condicionado, é uma garantia motor e câmbio, não cobre. O que você quer fazer, Gabriel? O Gabriel vai olhar, cabeça fria, na loja dele, sentado na escrivaninha dele, e falar, cara, qual que é a placa? Putz, esse cliente é um cliente antigo meu, eu quero pagar para ele. Eu, Gestalt, vou fazer a gestão para ele. Fala, Gabriel, então, lá em Anápolis, está na mecânica, o cara pediu R$ 2.800 conserto. Mas eu consigo consertar o compressor, não precisa trocar, dar conserto, mais mão de obra, ou seja, 1.100 a gente soluciona por lá. Tá bom para ti, Gabriel? O Gabriel fala, cara, é o que eu pagaria aqui no meu prestador. Foi o seguinte, aprova lá e me manda conta. Então eu atendi o cliente, barateei os custos para ele, que é um trabalho que ele ia estar fazendo. Evitou o estresse do cliente sair do carro. Evitou o estresse do cliente e ainda paguei um valor que talvez ele não pagaria no conserto. Então a gente faz essa gestão, né? Outra coisa que eu costumo dizer sempre, tem lojistas que não dão em todos os carros nosso produto. Mas todo carro que é vendido para fora sai com garantia Gestalt. Sim. Pois é, mas qual que é a diferença? Isso que eu não entendo. O lojista não vai aplicar a garantia em todos os carros. Tem um carro que ele acha que não vai quebrar? Não, às vezes o cara fala assim, putz, para mim, aqui na minha empresa eu tenho uma política, não dou desconto, não trabalho o preço, então se eu for embutir esse custo aqui, para mim é despesa. Que eu acho difícil hoje que não dá desconto. Mas tem lojista que eu ouço falar isso. Ixi, o meu preço já é o mais barato no mercado, eu não mexo em preço. Então, para ele, fala assim, cara, se eu for botar esse produto no meu custo, para mim é uma despesa. Eu vou ter que aumentar o meu valor de venda, e aí eu já não sou um valor mais barato na Webbots. Lá. Então, eu não quero, mas eu quero vender, ou em alguns casos para fora eu vou dar esse produto. Sim. Né? E aí acaba trabalhando de uma maneira meio que híbrida. Né? Então, a nossa garantia, ela dá uma assistência para o consumidor a nível Brasil. Então você imagina você, Neto, consumidor, lá de Anápolis. É normal você vender um carro, o cliente viaja, o carro deu problema, o nosso certificado de garantia diz que o cliente tem que vir até a loja para consertar o carro. E sem uma garantia Gestalt, ficou complicado. Porque muitas vezes o guincho já cobre quase o valor que seria a despesa. E o cliente não quer entender isso, ele nem lê, igual a gente falou agora do pós-venda. Né? E o vendedor também não explica, né? Então exatamente. Mas, André, você tem que bater metas, né? E, pelo jeito, o Felipe não é um patrão bonzinho, né? Ele cobra. Não. Agora eu te pergunto o seguinte, qual o plano que você tem de crescimento para expandir a Gestalt aqui no Distrito Federal, fora a parceria agora com a Agência Auto? Então, claro, eu tenho ali as metas, né? Essas metas elas são dadas a cada consultor, né? Em números de garantia, em questão de sinistralidade, né? A gente tem uma proteção ali, né, Felipe? Não adianta a gente só ter faturamento para clientes que quebram um monte. Isso. Então a nossa meta é faturamento e quebra, né? Que é a sinistralidade. Então existe assim, o Felipe ele tem reunião, né, com os supervisores. Toda segunda-feira a gente tem as reuniões. E a reunião mensal, né? Onde ele define ali a meta a ser alcançada naquele mês ou naquele período, né? Então, isso a gente converte em treinamento com o consultor. Né? Então, resumindo, a meta da região dele é 1 milha. Vai ter que buscar. Mais ou menos isso aí. Eu já imaginei que é isso. Mais ou menos isso aí. Não só Brasília, outras 3 praças que ele atende, né? Mas é 1 milha. Mas pelo jeito ele consegue atender bem, já tem um tempo já na Gestalt, né? Sim, eu tenho um tempo e eu acredito e gosto muito do produto, sabe, Neto? Então, para mim assim, é um prazer falar, né, do produto Gestalt, falar da garantia. Lógico que existem algumas situações onde, né, o lojista ele tem uma forma de pensar e a gente respeita, né, mas eu sempre digo que o lojista que não tem e não trabalha com Gestalt, ele está deixando de ganhar. Né? Eu não consigo ver o produto como algo que vai trazer um ônus para ele, de forma alguma. Eu só vejo benefícios. Então me diga, né? Por que o lojista e o vendedor tem que vender a garantia Gestalt, tem que fechar com vocês? Então, se eu tenho uma proposta para ele, né, de vender mais e melhor, de aumentar a receita e terceirizar o pós-venda dele, por que ele vai olhar para a Gestalt e vai falar, não quero? Entendeu?
E eu provo para ele. Tipo assim... Porque o Felipe falou, muitas vezes o empresário vê isso como uma despesa para ele. Não, nós temos simulador. Lá, pô, R$500 cada garantia, eu vendi 30 carros, quanto que ele gastou só de garantia? Né? A gente consegue, através de um simulador... Nós temos um simulador que a gente joga ali os números de vocês no simulador. Ou seja, quanto a gente vai agregar de valor, talvez é desconto que você deixa de dar. Então aqui já tem uma margem, correto? Hoje não sei. Se eu vim aqui talvez na tua loja aqui, né, Neto? Um carro de 89.900. Se eu mandar 87, eu levo ele? Com certeza. Leva, Dinheiro. né? Aí. Então, que tal vender por 88, dar um desconto para o cliente, mas travar a margem e dar uma garantia do ano? O lojista ele tem que virar vendedor de garantia. Porque o produto é uma solução. Sim, sim. E também pode remunerar o vendedor, né? Dependendo Também. no upgrade, tem algumas coisas aí que... Aí tem o quê? Aí tem outra conta também, que é o pós-venda. Hoje, 50% do que a gente arrecada, a gente devolve para o lojista em pós-venda. Fato. Esse pós-venda, se não tivesse Gestalt, você estaria arcando boa parte dele. E a seguradora, eu já perguntei isso para você, mas a seguradora não tem nenhum trabalho de cuidar desse sinistro? Não. Aí a É vocês que tratam direto, porque imagina, você está aí agora no podcast, tem um sinistro e você precisa dar atendimento para esse cliente. Ele não tem outra opção para entrar em contato? Não, só na Gestalt. A seguradora, como é que funciona o nosso modelo de parceria? A seguradora... Entenda bem, só desculpa a insistência. É uma apólice de seguro. Então, teoricamente, o cliente não teria que tratar mais nem com a loja e nem com a Gestalt. Seria com a seguradora, tendo em vista que a apólice é nominada a seguradora. Não. O modelo de negócio que nós temos com a Assurant é o seguinte. A Gestalt é a segurada da Assurant. Ok? A Assurant Quem trata com a Gestalt, com a Assurant, é vocês. É a Gestalt. Então, a Assurant só dá o respaldo. Né? Só dá o respaldo. Isso. Todo reparo que nós aprovamos, a gente faz o processo, repara do nosso jeito. Né? Quando eu emito a garantia, a gente emite o certificado lá. O prêmio com a seguradora. Depois que a gente resolveu, solucionou o problema, nós, Gestalt, vamos lá no sistema da seguradora, registramos o sinistro e pegamos o reembolso dela. Entendeu? Então, aí daí para frente é vocês que vão tratar. E aí é nós que pegamos o reembolso junto à seguradora. Né? Esse modelo é um modelo legal porque não engessa. A gente sabe que a seguradora ela é bem engessada em algumas situações. Né? Então a Gestalt tem essa flexibilidade de nós resolver, né? Depois eu vou lá e Sim. Esse é um dos sucessos da Gestalt, é esse, fato. Né? E você vem crescendo, mas quais são os próximos passos aí? Tem uma ambição de crescer mais ainda? Nós temos já, eu não sei se vocês fazem isso como empresário, mas nós tem nos últimos 3 anos, a gente faz todo ano a nossa projeção para os próximos 3 anos. Tá? Então, nossa projeção esse ano, ano passado a gente faturou 61 milhões de reais. Você tem investidor? Não. Não? Não vai botar como capital aberto? Não. Virar IPO? Precisa crescer 200 vezes mais, né? Mas o italiano é seu sócio ainda? Não, não é. Saiu. Hoje somos só partner nosso. Né? A gente comprou... Em 2013 ele não aguentou. Não, nós em 2020 a gente acabou... Eu não chorei nada até agora, não vi nada de história triste aqui. Né? História de sucesso dessa, né, presidente? Essa é uma alegria. Né? Em 2020 a gente acabou tirando ele do quadro, né? E aí somos únicos aí na empresa. Então o nosso planejamento esse ano, né, é crescer aí 38% com relação ao ano anterior. Então a gente está falando aí pelo menos 140 mil emissões esse ano. Eu sei que é difícil. Agressivo. Mas veja, esse mês aí já bateu aí as 10 mil emissões, né? Então, se nós permanecer assim para os próximos meses, já vamos atingir as 130 mil mais ou menos, né? Então, acho que não está distante. E lançamos o Moto no passado também, o produto para moto. Está sendo já um produto bem bacana, com uma boa aceitação. Eu queria te perguntar, você tem garantia para moto e também se você vende essa garantia para carro zero. Isso eu achar estranho. É um carro novo, já tem 1 ano de garantia. Mas a Gestalt tem 2 anos. Né? Mas tem 2 anos. Tem vendida essa garantia para carro novo? Sim, nós temos também, né, a garantia estendida nesse caso. Né? E nós temos também, fizemos um volume pequeno, mas a gente faz. Um volume legalzinho aí. Tem parceria com concessionário, carro novo. Carro 0 km. Qual que é a elegibilidade para o produto de moto? Moto é 6 anos e 100 mil km. Moto.
É porque a moto, inclusive, o diretor Rômulo estava falando hoje que a moto, quando ela bate, se ela quebrar um farol, já é sinistro, já é bom, classe 3, que vai para o documento. Já grande monta. Grande né? monta. Eu não sabia disso. Disse que amassar um guidão é uma peça na moto. Estragou, já é sinistro de grande monta. Já é gravado no documento. Caramba. Entendeu? Mas vamos lá. A gente está chegando ao final do nosso podcast, né? Quero aproveitar para agradecer vocês. Produção, eu queria saber se tem presente aí do nosso patrocinador, Agência Alto, para os nossos convidados. Tem canequinha do podcast. Vocês viram canequinha aí do podcast? Então, curti. Mas vamos lá. Eu queria finalizar com você o seguinte. Já passava na sua cabeça ser empreendedor quando você começou a jogar bola lá na Itália? E eu queria saber qual a dica que você deixaria aqui para quem está nos assistindo, que tem vontade de empreender, que quer ser empresário, o que você diria para essas pessoas? Legal. Bom, quando eu era funcionário, né, a minha visão sempre foi... jogador. Mas quando eu fui jogador, mas eu comecei a trabalhar muito cedo lá, porque a renda do futebol era baixa e eu aproveitava para ganhar uns euros a mais e trazer para o Brasil, né? A minha visão, ela sempre foi uma visão de empreendedor. Em que sentido? Eu sempre fiz hora extra, hora a mais e nunca pedi a mais por isso. Eu sempre fazia a mais e nunca pedia mais por isso. Exemplo, eu lembro até hoje, eu vendi 15 carros na loja. Lembra que eu contei minha história? Que eu aprendi a comprar carro. Só depois eu comecei a vender. E eu vendi uns 15 carros e em nenhum momento... Comprar é mais difícil que vender, né? Profissional de compra a gente não tem, né? Mas eu vendi uns 15 carros. Você podia criar uma palestra para ensinar. Ele já tem, presidente, está por fora. Ele já tem, é palestrante, ele é... Não, eu sei, mas a palestra para ensinar os profissionais a comprar carro é uma ideia, né? Porque não tem. E comprava muito carro de consumidor final lá na Itália, hein? Muito carro, cara. Muito carro. E o que acontece? Eu vendi uns 15 carros, né? E não ganhei nenhuma comissão para vender esses 15 carros. E nem fui perguntar. Por quê? Porque o meu acordo não era estar lá para vender carro. Eu estava lá para comprar carro. Eu ganhava por cada carro que eu comprava. Ou seja, os carros que eu vendi foi um plus a mais que eu fiz para a empresa. Você está entendendo? Mas de certa forma, você vendendo 15 carros, você poderia comprar mais 15. Sim, mas nem pensando nisso. Porque foram oportunidades que caíram no meu colo, né? O cliente veio na loja, eu estava cheio, eu pegava e eu não fui lá, precisa pagar, porque eu vendi e tal. Não, cara, eu falei assim, não. Até que chegou uma hora que eu falei assim, Felipe, tu vendeu 15 carros, tu não pediu uma comissão, cara. Eu falei, mas eu não fui contratado para vender carro. Eu fui contratado para comprar carro. Agora, se amanhã eu tiver uma oportunidade para vender carro também, cara, eu vou aceitar o desafio. Né? Então, fui ganhando confiança. Né? Para você ter uma ideia, quando eu era gerente da loja de carro, eu, lá na Itália, depois de 5 anos de Itália, 6 anos de Itália, eu tinha a minha assinatura no banco e o irmão do dono da empresa não tinha. Opa! Ou seja, ele confiava mais em mim do que no próprio irmão dele. Você está entendendo? Então, hoje, eu costumo dizer isso para os nossos funcionários, todos vocês são empresários. Inclusive o CLT, que é funcionário, hoje ele é empresário. Por quê? Ele tem que mudar o mindset e ter uma mentalidade de empresário, ou seja, ele tem que fazer de tudo para agradar o cliente dele, que é quem paga a conta no fim do mês, que sou eu, o dono da empresa. Então, a partir do momento que eu sou um funcionário, mas eu tenho a mentalidade que o empresário tem, que é, se tiver que fazer hora a mais eu fazer, não estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer o meu melhor. Porque se a empresa cresce, eu cresço junto, e vai chegar uma hora que a oportunidade vai bater na minha mesa. Né? Então, eu creio muito que a questão de empreendedor é você... Sim, tem pessoas que nascem com o dom, com o talento, pelo amor de Deus. Mas a maioria, né? Acho que todos nós aqui fomos atrás, corremos o risco, arriscamos, né? Planejamento, né? Sendo correto, querendo deixar um legado, né? E aí as coisas acontecem na nossa vida. Sendo leal, você demonstrou isso com o seu patrão? Então eu acho que essa é o meu sinal, né? Quando eu entendi que eu tinha uma vocação para empreender, foi quando eu comecei a entender que, cara, ou eu visto a camisa, né, e faço as coisas acontecer, né? Eu vejo às vezes vendedores que tem que às vezes tirar um carro e levar em um lugar e falar, não, eu não fui contratado para isso.
Não, boa dica. Eu ia te perguntar se você se sente realizado com as suas conquistas até o momento, mas eu já vi que não. Ainda falta muito para caminhar, né, Felipe? Então Olha, isso. Eu queria só reforçar com a produção que eu queria dar o presente aqui ao vivo, né? Aí sim. Pode falar. Neto, quando eu sonhei em ter uma empresa no Brasil, eu sonhei um número, né? E esse número, 2 anos atrás, a gente bateu esse número, que eu sonhei, né? Até como realização pessoal, né? Como, né, para minha família, para a empresa. Não estou falando só financeiramente falando. Falo também como orgulho de ser reconhecido, de ter um negócio bom, um negócio interessante. Só que é o seguinte, eu sou um cara que dá para a gente crescer mais, dá para a gente avançar mais, dá para a gente melhorar, né? Nós melhoramos muito no nosso negócio. Para você ter uma ideia, nós há 1 ano atrás colocamos uma pessoa na empresa responsável só por qualidade, né? Eu costumo dizer para vocês hoje como empresários, vocês sabem os problemas que tem na loja de vocês? Vocês ligam para todo cliente que entrou na loja e não comprou o carro e foi embora. Vocês ligam para ele para saber por que não comprou o carro de vocês? Para tentar melhorar o negócio de vocês? Esse resgate de cliente é um negócio muito difícil, que quando você vai ver, né, Gabriel? Muitas das vezes o cliente quem está ligado diretamente, igual o diretor Gabriel, ele está sempre dentro do negócio. Eu acredito que ele até deve fazer esse resgate, mas eu respondendo por mim, eu não faço. Então, mas não é nem que vocês estão para resgatar o cliente. Eu quero saber por que ele não comprou na minha loja. O que foi? Talvez tenha um grande problema na minha loja e não estou vendo. Está na minha frente. É um resgate, geralmente, quando o dono da loja liga e começa a perguntar por quê, ele já vai ganhar esse cliente. Vai saber. Sim. Então. Muitas vezes é uma coisa que não estava no limite do vendedor e ele não falou. Neto, mas são detalhes que começam a fazer diferença no dia a dia nosso, entendeu? Outra coisa, vocês fazem pesquisa de satisfação dos clientes de vocês? Fazer pesquisa de carro usado é um negócio complicado, né? Perfeito. Mas agora com a garantia da Gestalt fica mais fácil. Perfeito. Tá com algum probleminha? Peraí, só acionar lá. Perfeito. Outra coisa. Aciona o seguro. Outra coisa que falando para quem tá nos assistindo, muitas vezes o empresário ele quer ter bons vendedores, mas ele não quer treinar os vendedores para que fiquem bons vendedores. Não vai ter. Não vai ter. Vai estar eternamente reclamando dos vendedores. Você sabia que às vezes tem um problema na loja de usado para treinar o vendedor. É cotidiano. A empresa vai lá, contrata uma empresa, palestrante, coach, o que for. Vai lá, treina teu vendedor. Alguém vem e leva o cara pronto. Então, muitas das vezes eu já ouvi relatos de empresários que não fazem treinamento por isso. Né? Treinou, investiu... Então, não reclame. Não reclame. Então, quando eu vou na loja, não reclame. Não reclame. Pronto. Eu falei a mesma coisa que você disse. Então, isso é um problema também para a gente não ter profissionais capacitados. Mas tem uma novidade. Nem tudo está perdido. É isso aí. A Agência Alto está trabalhando em parceria com a Secretaria do Trabalho, de Desenvolvimento. E Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda aqui do Distrito Federal, o secretário Thales. Nós estamos criando um projeto para capacitar vendedor de veículos, para tirar essa despesa da conta das costas da loja, né? Sim. Então a gente vai fazer esse treinamento, capacitar. Também temos parceria com o Sebrae, com o SESI, com o Senai. Top. Para que a gente possa trazer esse conhecimento específico para o vendedor de carro, Sim. que a gente sabe que não tem uma formação. É treinamento mesmo, é martelada na cabeça. E a gente vai oferecer, né, presidente, uma formação mesmo para quem quer entrar no mercado. Vai ter um diploma da Agência Alto. O vendedor, ele muda a vida da família dele, né, se ele quiser. Né, se ele for aguerrido e tudo. Sim. Então esse também é um benefício que a gente vai trazer para a população de maneira geral. Vai ter um diploma da Agência Alto. Quando ele chegar na loja, que ele puder apresentar aquele diploma, ele já vai ser contratado. Olha que bacana. Ele vai saber que ele tem. Né? Mas vamos lá, tá curioso aí? Que temos tá olhando pra cá? Ali, presente, né? Então pronto, isso aqui é uma lembrancinha do nosso patrocinador. Falar da Agência Alto de novo? Vamos, bora. Antes de comprar, vender ou trocar de carro, agenciaaltodf.com.br. Navegue em um ambiente seguro e compre seu carro sem problema. E agora com até 2 anos de garantia da Gestalt. Né? A partir de amanhã estaremos visitando todas as lojas da Agência Alto. Ah, legal. Credenciando sem custo nenhum, né? Sem obrigatoriedade isso é legal. Você que está assistindo a gente ou que vai assistir o podcast depois, você não vai pagar nada. A Gestalt vai colocar todos os produtos, todo o material da Gestalt com a Agência Alto na tua loja, com flag banner, esses negocinhos aqui, ó, gravatinha de colocar
no retrovisor, Sim. tudo. Ou seja, seu cliente vai ver Tem de o longe. flyer também, né, presidente? Tem o flyer, com todas as isso, informações, isso. né? Mas tem uns bonitão, tem Sim. uns grandes que Tem, tem todas as sim. informações. Não tá nenhum aqui. A Gestalt está investindo pesado nessa isso, parceria, mas né? enfim, exatamente. E isso daqui, ó, seu cliente vai ver de longe que o teu carro tem um ano de garantia e que a tua loja também possui o selo de confiabilidade da Agência Auto. Essa parceria vai ser um sucesso. É por isso que a gente preparou um presente para vocês aqui, ó. No time das estrelas, vocês não podem faltar. Agência Auto confia. Opa, então, sim. uma lembrancinha Obrigado. da Agência Auto para vocês, Muito tá? obrigado, muito obrigado. Aí para vocês Olha aí, anotar. hein? Maravilha. Obrigado. Ó, que legal. Gostou? Obrigado. Obrigado. Então, gente, é isso. Quase 2 horas aqui de podcast. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela paciência de responder aqui todas as perguntas, tirar todas as nossas dúvidas. Eu acredito que quem for assistir esse podcast aí não vai ter nenhuma dúvida sobre o sistema de garantia da Gestalt. Eu queria deixar com você aí as considerações finais. Agradecer aqui ao meu fiel escudeiro. Eu que agradeço, Gabriel. presidente, o convite. Gabriel, quando você está aqui no podcast, é melhor. É ou não é, produção? Fala a verdade. Obrigado, gente. Não é porque eu tenho um carinho especial, que é como se fosse um irmão. Mas assim, é legal essa dupla aqui. Ele tem muito conhecimento para trazer para o podcast, para agregar valor. E quando eu tive a ideia de criar esse podcast, ele foi um grande incentivador. Bacana. E depois que estava tudo pronto, eu falei assim, agora o seu trabalho não acabou aqui. Você incentivou para Vamos montar. junto, né? Agora Vamos vem junto, né? comigo. Já te falei que o Gabriel parece o Rodney Bernardino do Itaú? Não parece o Ele sempre Rodney fala do isso, Itaú? ele sempre fala isso. Eu tenho mais cabelo, sei lá, é um pouco diferente. Quando eu for na Fenalta, eu vou observar melhor o Rodney, então isso parece. Observa. Bom, antes de mais nada, agradecer aí a parceria. Tenho certeza que vai ser de sucesso. Lembrando que nós temos um contrato com a Agência Auto com relação ao produto, então máxima tranquilidade para os associados. Né? Temos uma seguradora por trás, então máxima tranquilidade para os associados. E é um produto que vem para agregar, para somar. Né? Talvez muitas lojas conhecem já a Cultura Gestalt e sabem que nós, para ter a Gestalt na loja, precisa adquirir um pacote. Então não fecha negócio sem o cara comprar um pacote. Então aqui é um produto que vai estar sendo para associados, né? Implantado na loja sem custo nenhum. Eu acho legal que é uma sem degustação. obrigatoriedade. Ele pode vender uma, assim como foi comigo, né? Eu vendi uma e depois eu achei tão legal isso, Perfeito. né? Que eu falei, cara, isso aqui tem que implantar para todo mundo, né? Sim. Perfeito. E é uma cultura que a ideia nossa, Felipe, é colocar essa garantia em todo o portal da Agência Auto. Porque se todos os empresários associados do nosso portal tiver ali, ó, carros com 2 anos de garantia, acabou. Sim. O nosso portal hoje é o portal que mais tem audiência no Distrito Federal. O cliente, quando ele pensa em comprar, vender ou trocar de carro, ele já acessa agenciautodf.com.br. Acabou. Então, se a gente já tem essa audiência com a garantia de 2 anos, isso vai agregar muito mais valor e certamente vai atrair mais os clientes, trazer essa segurança maior ainda e melhorar as vendas nas lojas. E lembrando, né, porque eu sei que tem muitos lojistas aqui que assistem que não são associados também, né? Sim. Esse plano aqui é só para quem é associado. Né? Então, o lojista que não é associado tem pacote normal, tradicional do Gestalt. Isso aqui é um produto exclusivo da Agencial. Sim, mas esses que não são associados, quando vê a vantagem de ter uma Gestalt na loja, certamente vai vir somar aqui ao nosso time. Certeza. E isso é mais importante. Quer falar alguma coisa aí, diretor? Quero só agradecer a presença dos nossos amigos aí, parceiros. Tenho certeza que vai ser um sucesso essa parceria aí da Gestalt com a Agência Auto. Fechou. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que estaremos já daqui a pouco em todas as plataformas digitais, Spotify, tudo. Pode ouvir no carro, onde você quiser. Vai curtir aí o nosso podcast. E até a próxima com novos convidados. Um grande abraço a todos. Valeu pela audiência. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, gente.